Você nos acompanhando no YouTube, em FM 85,7, muito obrigado, e nos diversos aplicativos. Ó, a semana foi dura, hein? Tava aí pra chuchu. Também só volto sábado, hein? Só sábado no jogo. Quem que joga sábado, Edu? Sábado é Ponte e Avaí. Ah, não, é domingo. Só volto domingo. Melhorou um dia a mais. Dia 4 de agosto, domingo, 16 horas, Ponte e Avaí. E na terça-feira, dia 6 de agosto, tem Ceará e Guarani. Guarani só joga daqui a 9 dias. E Alan Al é o novo técnico. Gente, um grande abraço, muito obrigado. E até domingo. Domingo da semana que vem eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E os estudos já estão sendo feitos para acabar com esse problema no estádio. É o futebol da Bandeirantes. Corinthians bem escalado para vocês, então. Eu acho que ele fez o óbvio, né? O Fagner é titular absoluto, o Mateuzinho não dá. Agora a gente olha para o banco, né? A gente olha para o banco, o time do Corinthians é um elenco deficiente, dá para dizer assim, em termos de qualidade, precisa contratar. Pelo menos mais uns 3 jogadores, mas não iguais a esses que ele trouxe agora. Trazer caras maiores, caras melhores. E aí alguns que são titulares hoje, o próprio Rian aqui, que corre muito, né? Mas é um menino ainda, não está pronto. O próprio Bidon, que já foi para o banco. O Romero, né? Ele tem muito altos e baixos. O Yuri Alberto não faz um bom ano, apesar de eu achar ele um bom jogador. Então acho que tem que contratar. E o lado bom é que muitas vezes o Corinthians tinha 4, 5 elementos dentro de campo que não correspondiam. Hoje só vai deixar a desejar aí o Hugo e o Torres. Então acho que já está diminuindo o erro também o treinador e tentando achar peças, né? Porque muita gente ruim junto dá um resultado negativo. É verdade, o próprio Pelé falava, pô, sou o melhor do mundo, fui atleta, não sei o quê, mas quem jogava do meu lado? Quer dizer, jogar com cabeça de bagre é complicado, né? Por exemplo, o Félix Torres, cara, o que acontece com esse cara, velho? Ele não é ruim, cara, sério, não é. Na seleção ele joga bem. Me prova, você vai ter que me provar, porque o que nós estamos vendo, cada jogo... Tu tem razão. Ou ele entrega, ou ele não sobe pra cabecear, ou ele passa errado. Eu não tô tirando a razão de ninguém que acha que ele é um perna de pau no Corinthians, ponto. Mas ele na seleção equatoriana ele joga muito bem. O Rames Rodrigues não joga no São Paulo e joga muito bem na Colômbia. O Torres, eu não sei acho que está sem confiança. O erro dele, por exemplo, no gol do Vila Sante, foi um erro técnico de um cara que estava disperso, meio fora de posição também. Então não sei, cara. Ele até não começou mal, né? Mas os últimos jogos dele têm sido muito ruins. E já tem luz queimada lá na MRV, ó, lá em cima do teto. Tá não, eles apagam para fazer aquele Não, tá faltando um pedaço, ó. É? Todo o círculo lá, tá faltando a esquerda aqui, ó. Na cobertura, um pedaço de luz ali, ó. Você ficou reclamando que tava azul, eles não apagaram a luz, pra não ficar azul, Só se for. Agora, esse time do Corinthians venceu o time do Bahia, fora de casa. Uma grande vitória, mas sem dúvida uma grande vitória. Só que o Corinthians é o seguinte, ó, o Corinthians hoje, o jogo de hoje ele vai a 20 pontos. Se ele pontuar, ótimo. Se ele perder, ele vai ficar com jogos a mais de todos os adversários atrás dele. E aí é um problema. Então ele é obrigado a pontuar hoje. Começa o segundo turno para ele hoje. Mas esses jogos a mais também que nós estamos vendo aqui, no caso do próprio Inter, é contra o Flamengo e contra o Bahia, Flamengo, contra o Bragantino, Cruzeiro, Juventude. E Palmeiras também, o jogo da volta. Flamengo, Bragantino, Cruzeiro e Juventude. Aí. É só pedreira, irmão. Não tá fácil, não. Aquele que vacilar nesse segundo turno aí, não vai ser igual aos outros, não. Porque chegou até a metade do segundo turno, já tinha praticamente desenhado quem tava ali pra zona pra cair, quem ia beliscar o título. Esse ano aqui vai ser embaçado. Não, pra mim começa o campeonato mesmo pra valer agora. Assim, pra pegar fogo mesmo. Principalmente depois de fechar a janela. Fecha quando? Agora no fim do mês? Não, setembro. Fecha em setembro, 1º de setembro. 1º de setembro, é isso aí. Não, e ela abre para vender, né? Isso, ela abre na Europa agora. Na Europa, Quer dizer, as janelas tinham que estar juntas abrindo, né? Você tinha que abrir junto, porque se você perder, você tem chance de buscar. Agora, a janela para contratação do futebol brasileiro fecha dia 1º de setembro. Vai até 31 de agosto. Aí de 1º de setembro a 30 de setembro, o que acontece? Abre a janela europeia. E aí você não pode mais contratar. Não, a europeia é de 1º de agosto a 1º de setembro. Europeia. 1º de agosto a 1º de setembro. Para contratar? Isso. Então os times brasileiros não podem contratar. Não, acho que é o contrário. Não, é isso, viu? Setembro não tem janela europeia. Então a brasileira... Então, tô falando do Brasil, pro time brasileiro contratar.
fecha agora, não fecha? Só setembro. Setembro, só em setembro? 1º de setembro. E aí abre o quê? A europeia não vai ter, A então? A europeia abre dia 1º de agosto. Então mudou, porque antigamente era o contrário. Não, porque e complicado a vida da gente. A temporada começa na Europa agora. Sim. E aí abre a temporada de contratações. Porque o certo também é abrir as duas janelas juntas, né? Para você não ter surpresa, né? Vamos ver o que acontece. Ligas europeias algumas começam na metade de agosto. Então, tanto é que o Endrick foi para lá, né? Foi vendido nessa janela aí. Vai com que toda a boa sorte do mundo para ele. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolada, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, Maurício Fagner. Tá ligado na Bandeirantes, Valdinei Rodrigues. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Eu só complico, vai lamber sabão. Apito o árbitro, toca na bola o Corinthians, ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, vem pro jogo, time do Corinthians, bola fez junto, abriu, Roberto bateu pro gol, pega o goleiro, no meio do gol, Matheus Mendes faz a defesa, mas tive até a impressão do árbitro ter parado o jogo na falta anteriormente, hein? Exatamente, Ulisses Costa, na primeira chegada, hein, com menos de 1 minuto, depois do lance, o próprio Yuri Alberto, ele acaba tocando essa bola para a chegada, o primeiro lance de jogo, o campo ainda, Ulisses, com aquela fumaça por conta da festa inicial antes da bola rolar. E domina para ser jogando, vem para o toque de bola contigo novamente o time do Galo, domina do campo de defesa, sai jogando Fux prende para o time do Galo, recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai tentar o passe de bola, faz o break em cima da marcação, tem Rodrigo Bataglia domina, tenta o levantamento à frente, aperta o time do Corinthians para recuperar a jogada, a bola volta pelo direito do campo de defesa, recolheu novamente no toque de bola, domina do campo de defesa, sai jogando Coutinho novamente o time do Galo, domina do campo de retaguarda para sair jogando, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, prende o lance Arana, ele corta para o meio, vai para cima da marcação, vem para o toque, Coutinho no setor intermediário, já sai jogando na sua zaga central, tenta o toque, Fux domina, ele abre a jogada, Coutinho novamente com Bataglia, ele prende a jogada curta novamente, volta para Fux recolhe pelo seu campo de defesa, tenta esticar a jogada na Arana domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, faz o giro em cima da marcação, tentou o toque de bola, Scarpa tentou pegar, vem para tirar a zaga corintiana, vem para cortar o perigo, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar o time do Galo, recolhe Fux para sair jogando pelo seu campo de defesa, ele vem para o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, Otávio prende o lance, vem para a finta, solta a jogada pelo comando de ataque, abre a jogada, Coutinho no campo de retaguarda, toca a bola no campo de defesa, o time do Galo, ativado as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, a bola foi feita à frente pela direita do campo de ataque, vem para o toque de bola, o time do Galo, cruzamento na grande área, bola prensada, mas estava impedido o Scarpa no lance, não estava não, o juiz está dando escanteio aí. Impedido, exatamente, impedimento, jogada anulada, o primeiro ataque do Galo não vale, vai cobrar a falta a equipe do Corinthians, começo de jogo 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia e domínio do campo de defesa para ser jogando, vem para o toque de bola o time corintiano Félix Torres. Ele domina para o time do Corinthians para bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Chega de sofrência nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. É Tigre, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Corinthians, vem Hugo para repor a bola em jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Levantamento vem à frente, afasta a zaga muito mal, a bola vai sobrar para Romero. Ele tenta chegar e Yuri Alberto vem para proteção, deixou sair a lateral. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time corintiano cobrar. Se posiciona Elias Porfírio, tá ligado no microfone Bandeirantes, vem Timão. É lateral para o Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque, manual para o time corintiano cobrar Hugo. Hugo vem para a cobrança para o time do Corinthians. Ele se posiciona, comecinho de jogo 0-0. Estamos com 3 minutos de bola rolando, Corinthians e Galo, Galo e Corinthians. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o levantamento à frente o time corintiano Hugo. Ele vem para bater lateral para o time do Corinthians, para você ligado na Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança, os aviãozinhos atirados de papel para a torcida do Galo, incomodar o árbitro. A bola volta com o time corintiano, cruzamento vem na grande área, afasta, vem para tirar, parcialmente corta, tira novamente, vem para jogar de zagueiro, toca novamente, o time do Corinthians tenta arrancar, domina pelo campo de defesa, recolhe o time corintiano. Mas o árbitro para tudo, marca falta para o time do Galo, bater em cima do Caicai Hulk. É falta, campo de defesa para o time do Galo cobrar. É a falta do Félix Torres ali em cima do principal jogador de linha do Atlético Mineiro, o incrível Hulk, 38 anos, um líder, uma liderança do Galo. Jogo empatado por enquanto, começo de partida 0-0. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar, torcedor do Brasil. A bola volta do toque de bola, recolhe do campo de defesa o time do Atlético Mineiro, está jogando com o Rodrigo
Bataglia, abre a jogada para Fux. Ele prende o lance lá para a direita do campo de ataque. Scarpa já pede, recolhe pelo seu campo de retaguarda. Vai ser jogando o Juliano Alonso. Ele prende no campo de retaguarda, volta o lance curtinho do campo de defesa. Matheus Mendes começa para o time do Galo. Ele sai jogando pelo seu campo intermediário de defesa. Vai para o toque de bola Coutinho com Bataglia. Vem buscar o lance Coutinho. Otávio abre na esquerda para Arana. Arana já prende no campo de retaguarda. Vai para o toque de bola curto com Rodrigo Batalha. Tem Júnior Alonso aberto lá do outro lado, pedindo domínio o time do Galo com Otávio. Ele prende pelo seu campo de defesa no campo de retaguarda. Abriu, soltou, jogada pelo setor de esquerda. Abriu para Arana, vem para a marcação. Fagner aperta, tenta ganhar a jogada. Volta Arana, domina para o time do Galo pelo seu campo de defesa com Rodrigo Bataglia. Rodrigo Bataglia domina pelo seu campo de retaguarda. Vai para a finta da marcação, faz o break, tenta o toque de bola. Ele balança, não tem ninguém. Corinthians fechado, Galo com dificuldades para atacar. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. A bola volta para Félix Torres, sai jogando para o time do Corinthians, abriu para Fagner pela direita do campo de defesa. Ele vem para o lançamento à frente, linda a bola do Fagner, soltou para quem? Pro Yuri Alberto, brigou, ganhou, perdeu na sequência. Romero tentou ganhar, não consegue. A bola volta no campo de defesa, Romero perde. Domínio do campo de defesa, sai jogando Fux. Fux prende a jogada novamente pelo seu campo de defesa para o time do Galo, vai tentar o toque de bola pelo setor de direita, abriu jogada na esquerda para Arana. Ele desce, Fagner chega na marcação, balança, corta para dentro, leva pelo meio de campo, vem para finta, trava a zaga corintiana, a bola volta para Garro, domínio para o time do Corinthians, tenta o drible, toma a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians bater no campo de defesa. Falta do Otávio, ali para cima do Rodrigo Garro, camisa 10 do Timão, ele acaba batendo ali com a mão no peito, também chega por baixo, faz a falta. O Corinthians vai em busca da vitória fora de casa, por enquanto 0-0. Tomou uma cana o Otávio do Garro e chegou apoiando, prensando o pé do Garro no chão, fazendo a falta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Peças para o carro, bota o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes, oficial do Minutimão. Domina o time do Corinthians, sai jogando pelo seu campo de defesa com Ranieri. Ele prende lance, tentou soltar para Garro, Garro cochila, perde a jogada, a bola volta novamente com o time do Galo, que sai jogando no campo de defesa. Recolheu Otávio, prende o lance, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, já solta a jogada para a direita, domina no campo de defesa. Fux tenta o toque, solta para Scarpa em velocidade, já desce no campo de ataque, tenta descer o time do Galo, bola tocada para fora. É lateral para o time do Galo bater pela direita no campo de ataque, lateral para o time do Galo cobrar. Vem Rian, põe para fora, lateral para o time do Galo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Alô, William Oliveira, William Souto, curtindo o sonsaço, Bandeirantes em linhas. A bola volta do toque de bola, torcendo para o Timão, placar do jogo de 0-0, Atlético Mineiro e Corinthians. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 6 minutos de bola rolando para você conferir. 6 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Corinthians e Galo. Galo 0, Corinthians também 0. Em Belo Horizonte, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, nessa tarde o Flamengo venceu o Atlético Goianiense no Maracanã por 2-0 e se tornou o líder do Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes, escanteio para o time do Galo, bater escanteio, cobrado, levantamento do Bucurugu, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar, a bola volta no toque errado do Rian, domínio do campo de ataque, vai para a finta, vem para rasgar do campo de defesa, tira dali, afasta o perigo de qualquer maneira, André Ramalho, a bola volta no campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, falta feia, pegar o Garro, Arana vem para pegar o Garro, tá parado o jogo, falta para o Corinthians bater no campo de ataque de defesa. E poderia até pintar o cartão amarelo, né? Até porque o Corinthians saiu em contra-ataque depois desse escanteio do Atlético Mineiro. O Arana chega por ali, calça o Rodrigo Garro, é a segunda falta que o camisa 10 do Timão sofre no jogo. A arbitragem marca, porém não mostra o cartão, por enquanto tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. E o árbitro foi lá conversar com o técnico do Corinthians, falando que houve um choque normal. Então por que ele deu falta? Se ele está falando um choque normal e o time do Corinthians cerca o árbitro do jogo. Chegou forte o Arana, pegou um pouco a panturrilha, mas não foi aquela falta para amarelo também. É uma falta de jogo, não, Pretz, hein, Ronaldo? É isso, concordo plenamente com a tua visão e eu acho que ele está irritado com algum tipo de reclamação. Ele tem que jogar. O futebol brasileiro para demais por causa do árbitro, por causa dos treinadores e com os jogadores enchendo o saco, Ronaldo. Então, mas essa preocupação de ficar dando satisfação também do juiz, isso me preocupa muito. E ele já tem a fama de ser caseiro, esse juizão aí. Então isso preocupa muito.
O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. Conversa muito árbitro, hein, Preto? Que mala. Mala, aliás, a maioria, né? Eles não deixam o jogo rolar. Ele quer colocar o Garro para fora do campo. Ele estava dentro do campo, só a perna dele estava para fora. Eles odeiam bola rolando, é impressionante isso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de defesa. Falta para o time corintiano cobrar. Você tá ligado na Bandeirantes, vem para a cobrança. Fagner para o time do Corinthians. Se posiciona para bater falta o time corintiano. Você ligado. Lançamento à frente, vem para Romero. Romero domina pelo setor de direito do campo de ataque. Tentou chegar. Vem para tirar dali, protege. Rodrigo Bataglia tenta ser jogando. Vem para o toque de Coutinho. Romero aperta em cima da marcação. Rasga o time do Galo. Lançamento foi feito à frente do comando de ataque. Vem para tirar o time do Corinthians. Toca no meio. A bola volta Coutinho no setor intermediário com Félix Torres. Ele domina para o time do Corinthians, vem para o tapa, a bola recolhe pelo setor de esquerda, tentou Romero, perde o lance, aperta na marcação o time do Corinthians, o Galo sai jogando com Fux, ele prende o lance, Fux recolhe pelo campo de defesa, depois do toque de bola do Júnior Alonso, domina pelo setor de direita, Fux prende o lance com o campo de retaguarda para o time do Galo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Corinthians e Galo. Atlético Mineiro 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, bola rolando também na Arena Condá para Grêmio e Vasco. Por enquanto 0-0 aos 11 minutos do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Galo. A bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque. Já prende o lance contigo na intermediária. Aperta o time do Corinthians, vem para ganhar o lance, vem para tirar o time corintiano. Recolheu o Ramalho, dá um bico na bola, corta, tira o perigo de qualquer maneira. A bola volta com o time do Galo. Domina Fux pelo campo de defesa, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu novamente para o toque de bola curto à frente, tentou Fausto Vera, soltou na direita. Vem para o toque de bola, Scarpa. Ele domina para o time do Atlético Mineiro, solta para Fausto Vera, recolhe pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo, aperta o time do Corinthians, não consegue. A bola volta de fora da área, batida em cima da marcação, sobrou pro Galo, bola batida, tá impedido, hein? Demorou Bandeira para marcar, o Hugo fazia a defesa, mas estava o Bernardo muito impedido, hein? Obrigando o Hugo a trabalhar, né? Porque de fato ele faz uma defesa muito difícil no lance que não valia nada. Depois da tentativa do tiro de fora da área, ele explode na defesa, acaba sobrando pro Bernardo, assim, mas muito, muito à frente. Mesmo assim, a arbitragem só dá o impedimento depois da finalização. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É o futebol da Bandeirantes para você. 11 jogados, Ronaldo, Pretzel e o jogo. Um jogo muito de intermediária a intermediária. O Atlético ataca um pouco mais, o Corinthians joga no contra-ataque. Muita bola esticada no Yuri Alberto e também até no Garro. O Yuri vem buscar a bola no setor de intermediária para atrair a defesa do Galo, que não marca bem, e o Garro entrar rápido no espaço vazio pelo meio. Já aconteceu isso 2 vezes, numa até o goleiro do Atlético acabou tirando. Então o Galo tem a bola, mas é um time que defende mal. Ataca bem, mas defende mal. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de defesa, recolhe o time corintiano. Alex Santana prende o lance, vai para o toque de bola para Garro. Garro domina, tomou a pancada novamente do Otávio. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tentou descer o Corinthians, mas antes houve a falta. Nas costas do Otávio, ele vem para fazer a falta. Esse cara é um batedor, de novo em cima do Garro. É a segunda pegada que ele dá pelas costas agora no Garro. Tá parado o jogo, QG Bandeirantes de Esportes está chamando, pois não, Pusóvio. Ulisses, tem rede balançando na Arena Pantanal. Julimar abre o placar para o Atlético Paranaense contra o Cuiabá fora de casa aos 12 minutos da primeira etapa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. E domina o time do Corinthians, tenta descer, Garro, passa mal, a bola volta contigo no meio de campo. Domina o time corintiano, prende com Ramalho. Recolhe a jogada novamente, André Ramalho prende para o time do Corinthians, abre para Fagner. Fagner tem pelo meio de campo, pode soltar a frente inteligentemente, ligou para Garro. Garro dominou, Yuri Alberto balança, não sabe para onde vai. Enfiou para Yuri Alberto na grande área, girou, vai bater pro gol, travado por baixo, a bola vai embora e escanteio. Mas o árbitro parece estar dando tiro de meta para mim. Eu vi o último toque do zagueiro do time do Galo, Fux. Ele chegou na cobertura para tocar na bola. O Corinthians quase chega aí. Pisando na área, né? Encontrando justamente o centroavante Yuri Alberto. Bom passe do Garro. Rasteiro, teve de agir a zaga do Atlético Mineiro. Chegou por ali o Fux, fez o corte. A arbitragem entende que ela pega por último no jogador do Corinthians. Tiro de meta Atlético. É o futebol da Bandeirantes para você. Laureno Arantes Neto.
Neto tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, rapaziada do Boteco do Ivan, na Vila Ramo. Obrigado pela audiência, curtindo o sonsaço Bandeirantes, rapaziada, lá no Boteco do Ivan, na Vila Ramo. Domínio do campo de defesa, tenta ser chegando o time do Galo, 14 minutos de bola rolando. É primeiro tempo de jogo, placar de 0-0. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Galo. A abertura vem na zaga central, vem pro toque de Barcotinho, Júnior Alonso. Ele domina pro time do Galo, tenta ser pro jogo, liga a jogada pelo meio de campo. Aperta na intermediária, tentou o toque de Barcotinho, Fausto Vera pede. A abertura vem pro setor de esquerda aqui no campo da retaguarda. Com batalha, tenta o toque de bola. Já domina do seu campo de defesa, enfia a jogada no setor intermediário. Vem a bola, vem a marcação. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Galo. Vem pra marcação, Yuri Alberto para ajudar aqui atrás. A bola volta pelo seu campo de defesa. Tentou o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time do Galo para sair jogando. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Do Tigre, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E toca o time do Galo. Vamos com 15 minutos já de bola rolando 0-0. Domínio do campo de ataque, Otávio pode abrir a jogada lá na direita para Fux. Ele prefere gira a jogada, já solta no meio de campo contigo na intermediária. Abriu para Paulinho tentou levantamento à frente, vem o Yuri Alberto. Domina pro time do Corinthians, passa errado, dá certo o lance mesmo assim. Domina o time corintiano, o Yuri Alberto partiu pelo setor de direita no campo da esquerda, campo de ataque. Em velocidade, vai para dentro da grande área. Garro pediu, soltou pro Garro, vai ser o gol do Corinthians, cruzou na boca do gol, passa nas costas do Romero. O Garro cruzou pro Romero fazer o gol, mas foi às costas. Se ele toca certo, o Romero faria o gol na pequena área do Vale. E funcionando o trio ofensivo do Corinthians, quase o primeiro do timão. Yuri Alberto achou o Garro, que invadiu a grande área, fez o cruzamento rasteiro, mas ela passa pelo Romero, que fechava por ali. O Timão gosta do jogo, quase o primeiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15h40 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. MRV Arena, você confere. Atlético Mineiro 0, Corinthians também 0, Pusóvio. Ulisses, pela Série B do Campeonato Brasileiro em Alagoas, CRB e Santos seguem empatando por 0-0 aos 45 minutos do primeiro tempo. É o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domina pelo campo de defesa, Fux sai jogando novamente para o time do Galo. Ele prende a jogada para Fausto Vera recolhe pelo seu campo de retaguarda, sai tocando o Coutinho. Domínio do toque, ele bola novamente o time do Galo. Recolheu o Otávio, vem buscar a jogada pelo setor de direita, ameaça, levantamento, Scarpa pede pelo meio. Ele abre a jogada para Scarpa domina para o time do Galo, volta a jogada para Fux domina para o time do Galo pelo campo de defesa, ultrapassa a linha de vídeo gramado, já enfia a jogada para o comando de ataque, tenta o levantamento à frente para o comando, tenta descer novamente na esquerda, cruzamento do Arana na boca do gol. Ela vai embora. Pega muito mal. Arana põe pra fora em tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O Galo tenta responder, né? Depois de dois bons ataques do Timão, tá ali o Paulinho orientando o ataque, a parte ofensiva do Atlético Mineiro, que joga em casa, por enquanto vai empatando 0-0 com o Timão. Impressionante no lance do Romero, com a pontinha do dedo, o Matheus Mendes tirou. Evitou que seria o gol, hein? Agora esse ataque foi um bolão do Hugo pro Yuri Alberto pro Garro. E aí o Garro entrou sozinho. Eu já tinha dito, né? A gente tem visto o Atlético jogar, a defesa dá muito espaço. A bola volta com o time do Galo, tenta descer pelo campo de ataque, aperta o Galo, ninguém marca, a bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo. Pega muito mal, Fausto Vera, como sempre, chuta mal, põe para fora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, valeu Fausto Vera. 96 jogos pelo Corinthians, 2 gols marcados, 4 assistências, reencontra o Timão pela primeira vez, Fausto Vera, que foi adquirido pelo Galo, que paga cerca de 27 milhões de reais ao Corinthians. Lembrando aqui que a mesma preocupação que teve o Ramon em montar essa equipe para enfrentar o Galo, o próprio Militão também, porque ele está tentando jogar mais pela esquerda ali com a Arana. A gente viu muitas vezes o Galo atacando pelo lado direito, ali complicando com o Scarpa, e está fechada aquela porta, então ele começa também a jogar pelo lado esquerdo para cima do Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians, tentou levantamento à frente no comando de ataque, Yuri Alberto salva de cabeça, não ganha a jogada, ela volta com o time do campo de retaguarda, domina novamente no campo de defesa, vem para a marcação, o time do Corinthians aperta, a bola foi chuta pela direita, vem Garro para mergulhar e tirar, é lateral para o time do Galo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Lenita Espíndola, tá
Brigada do futebol Bandeirantes. Domínio do campo da retaguarda para sair para o jogo. Recolhe no campo de defesa para você, torcedor brasileiro. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. A bola volta ali com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Alex Santana não consegue. Ela volta com o time do Galo, sai jogando com o Júnior Alonso, abre a jogada, Coutinho tentou o toque de bola curto para Scarpa. Scarpa domina, balança em frente, a marcação no primeiro caminho, com a bola dominada na circunferência central do gramado. Abriu pelo setor de meio esquerdo da campo de ataque para o toque de bola de Fausto Vera, que solta para Arana. Arana já prende pelo setor de esquerdo, ele vem para o cruzamento, solta a jogada para Hulk. Cochilou, perdeu o lance, Hulk vem para o toque de bola, o time do Corinthians já tenta ser jogando com o Yuri Alberto. Tomou a falta, o árbitro marca falta em Yuri Alberto, campo de defesa para o Corinthians bater. Exatamente, né? E essa é uma tendência, Ulisses Costa. O Atlético Mineiro acaba fazendo a falta no campo de defesa do Corinthians novamente. Dessa vez o Yuri Alberto tinha a bola no momento que o Hulk cai, ó. Tá caído, camisa 7 do Atlético Mineiro, leva a mão ali na região da panturrilha. Tá sentindo o incrível Hulk, Ulisses. É verdade, pegou na bola, limpo o jogador corintiano Ria. E aí o árbitro ficou com a vontade de parar o jogo, que eu vou dizer pra você. Ficou com a mão na boca ali tentando olhar, e aí o Yuri caiu na pegada no meio de campo. Se dá sequência, o juiz ia parar o jogo. É brincadeira. Essa semana eu fiz o time dos chorões, os caras que mais reclamam na Série A do Brasileiro. E o meio de campo é Felipe Melo, Nenê e Luciano. E o ataque tem Gabigol e Hulk. Ah, lógico. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians pelo setor de direita, vem com Garro. Garro já solta a jogada para Fagner para Garro. Garro domina para o time, Corinthians deu para o toque de bola, Coutinho. Recolheu Romero prende para Alex Santana. Inverteu jogada, linda a bola no comando de ataque, o toque de cabeça do Hugo. Vem para tirar a zaga do time do Galo com o Fux. Bola volta no comando de ataque, recolhe o Yuri Alberto para o time, Corinthians balança pelo setor de esquerda. Ele vem para o drible, para a finta. Recolhe a jogada, já solta dentro da grande área, afasta o zagueiro, corta, tira. A bola volta, Yuri Alberto lindo, bateu pro gol, vai embora, dá o tapa na bola, Matheus Mendes, ele manda pra linha de fundo, boa Yuri Alberto, clareou, bateu, puxou o canto esquerdo, a bola entrando no cantinho, o goleirão do Galo faz uma defesaça. Na melhor chance do Corinthians e até aqui, ou melhor, a melhor chance do jogo para as duas equipes, arriscou Yuri Alberto de fora da área, um chute forte, visando o canto do Matheus Mendes, que por enquanto é o nome do jogo. Faz uma grande defesa, escanteio, Corinthians, Garro na bola. Escanteio para o time do Corinthians bater, vem Garro para a cobrança, 0-0, é o placar do jogo, o Timão vai para cima, Garro na bola, partiu, bateu, levantou, no gol, toque de cabeça, para fora, tira o zagueiro, a bola vai embora. Em tiro de meta, não, novo escanteio para o Corinthians bater na direita, né? Exatamente, é o que sinaliza por ali, ó, o próprio Yuri Alberto agora cumprimentando o time pelo bom momento. O Corinthians gosta do jogo, vai em busca do primeiro na MRV Arena. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, partiu para a bola, Garro, bateu fechado na boca do gol, nas mãos do goleiro. Tranquilo, Matheus Mendes sai para fazer a firme e boa defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio, com muito mais qualidade e economia em todos os produtos, está na sua vida. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, José Ferreira da Silva tá curtindo o futebol da Bandeirantes em Marília, na minha querida Marília. Continua para você, 22 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro para você, torcedor brasileiro. Começa o segundo turno hoje. Tem Corinthians e Atlético 0-0. Na Bandeirantes é com você, Pusóvio. Ulisses, mais cedo no jogo das 11 horas da manhã, o Fluminense venceu a sua terceira partida seguida por 1-0. Agora contra o Bragantino no estádio Nabia Bichedi. É o futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. E bem pro jogo, o Corinthians, bola foi solta à frente, é para amarelo. Ele tem que meter amarelo no Fux, que segurou o Yuri Alberto, que partia pela esquerda, tá pintando o primeiro cartão amarelo do jogo do Vale. Exatamente, né? O Galo no modo desespero por ali, o Corinthians vai dando um calor danado, o Fux teve que agarrar ali o Yuri Alberto, derrubou o camisa 9 do Corinthians, toma o primeiro cartão amarelo do jogo, camisa 3 atleticano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Merecido amarelo pro Fux, Pretzel. Merecido. Aliás, o Fux é uma avenida, né? Ele não é lateral direito.
E ele está sendo escalado assim, porque o Batalha volante está sendo improvisado de zagueiro. Então ele está jogando com uma linha de 4 mesmo. Fux, Batalha, Júnior Alonso e Arana. E está jogando, deixando espaço gigantesco para o Corinthians. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, ele falta o time corintiano, vem Garro, é pelo setor de esquerda, Timão quer o primeiro gol do jogo, partiu Garro, levantou no gol, subiu de cabeça, vem para afastar, vem para tirar da Arana, a bola volta para Fagner domina para o time corintiano, tenta o lançamento para ninguém, foi merecido o cartão do Fux, né, Ronaldo? Pô, ele agarra, né? Impedindo a passagem do Yuri, do amarelo. É o futebol da Bandeirantes para você. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível com Disney Plus. Domina de Bragado, Franceiro jogando pelo campo de defesa, vem com Júnior Alonso, tenta o toque de bola para a Batalha. Ele abre a jogada pelo setor de esquerda do campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Já prende o lance, vai para o toque de bola contigo na sua zaga central, recomeça Júnior Alonso. Domina para o time do Galo, tenta jogar a jogada para a Batalha, que abre para Fux. Fux domina pelo setor de direito do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, vem para rasgar Fux. Ele rasga o perigo, vem para a marcação, tenta o toque de bola, o time do Galo para ser jogando pelo setor de esquerda, mas a bola sai. Em lateral, Scarpa não alcança a lateral para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 24, primeiro tempo de jogo, Atlético Mineiro 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é Pretzel, quem fala é Ronaldo, dizem aí. Jogo parelho e o Corinthians atacando bem, explorando os lados, o Garro e o Yuri Alberto jogando bem, né? E o Galo tentando tocar e entrar na área, tabelando, mas não está conseguindo porque o Corinthians está bem postado. E vendo o posicionamento aí do time do Galo também, Wesley, se tiver a cabeça boa, olha lá, os caras estão batendo no Garro. O Garro de novo. E de novo o Otávio. Eu não sei se foi Otávio agora, Ronaldo, eu tô na dúvida aqui. Ele tá em cima do juiz. Mas foi uma solada na coxa, viu, cara? Uma entrada na coxa, acho que foi até o Fux, não foi não? Isso. Eu também, parece que ele sentiu o posterior da coxa. Ele colocou a mão no posterior da coxa, pelo menos que eu vi daqui. E agora o árbitro vai dar uma bronca do Romero. E o Romero tá falando, eu sou o capitão, eu posso falar com você. Respeita a farda. Entendeu? Pra que serve isso? Se eu sou o Romero, eu tiro a coisa de capitão, jogo no chão, então. Porque se eu não posso falar com você, sendo capitão do time, como é que faz? É que pro Hulk, ele foi lá ver no chão se tava bem. Aí o Romero foi lá falar, falou, agora você tem que parar e tomar a mesma medida. Ele foi lá e deu dura no capitão. Rapaz. É bola do campo de defesa para o time do Corinthians. Domina, tenta o toque de bola, André Romário. Ramalho prende o lance, tenta o toque de bola, Coutinho para o setor intermediário. Domina o time do Corinthians para o setor com Fagner. Fagner dominou, tentou o lançamento à frente. A bola sai para a linha de lado depois de tocar. Explode na marcação, um toque em cima do Júnior Alonso. É lateral pela direita, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga Estrela Bet no Instagram e aproveite. O Pedro Silva tá ligado no microfone Bandeirantes. Falou, Ronaldo, seu cavalo. É lateral pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral foi cobrado, a bola foi chuta. Yuri Alberto tenta chegar na bola, não chega. Gente, deixa eu falar. Quero falar com vocês, isso que vocês levem isso pro cotidiano, tanto teu Pretzel como do Ronaldo. O Yuri Alberto não é centroavante, ele é segundo atacante. Pode ser, mas pode ser. Ele não sabe ser centroavante. No Santos ele jogava de segundo também, no Inter ele fez a melhor fase dele jogando de segundo também, e não de 9 de dentro da área, sem movimentação. Na verdade, hoje era pra ele estar no banco, né? Mas não tem ninguém pra jogar no lugar dele. Tá impedido, pô. O time do Corinthians inteiro parou. O Bandeirinha não marcou, o time do Corinthians ficou parado. A confiança tão grande que os caras pararam de jogar. O Atlético tocando. O Bandeirinha não tinha marcado. Aí tava muito à frente, ó. Tá parado o jogo, impedimento para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Pretzel, Ronaldo, e o jogo? O Corinthians é melhor postado, travando as jogadas de meio para frente do Atlético, porque o Atlético tem um time bom do meio para frente. Atrás o Galo não consegue se achar. Falta encaixar 2 ataques corretos para fazer o gol, porque quem teve a oportunidade até agora de fazer o gol foi o Corinthians. O Galo não chegou no gol do Hugo Souza. E a marcação feita também pelo Corinthians logo na saída de bola, ela complica um pouco. Agora estão começando a recuar, mas a verdade é que o Corinthians tira esse espaço e tira toda a criação também do time. Você nem falou do Fausto Vera Giovanelli aí até agora. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, Otávio prende o lance pelo setor de direita, vem pra finta, domina novamente pra Fux. Fux recolhe, tenta o passe de bola para a equipe do Galo, tenta tecer, vem no toque, Félix Torres. Ele ganha o lance, abriu pra Garro, Garro domina novamente no toque de bola, Otávio vem pra rasgar. A bola volta com o time do Corinthians pelo setor de esquerda, tenta tirar o perigo de qualquer maneira, afasta a zaga corintiana. Garro tenta o toque de cabeça, não consegue, volta pra Fux. Fux ganha o lance, tentou girar pra Hulk. Hulk domina, vem Ramalho pra sua marcação, dá o combate, Ramalho toca na bola, tira primeiro do Hulk. Ele domina, tenta o toque de bola, vem pra marcação, Fagner aperta novamente, tenta o toque de bola, Hulk pra descer, vem pro toque de bola, o time do Corinthians.
Corinthians. O juiz deu falta, cara. O Romero tocou na bola, velho. Cara, a bola espirrou, saiu pro jogo, ele deu falta em cima do Hulk. Tá parado o jogo. Romero vem. Não, pegou, fez a falta sim. O Alex Santana roubava, mas o Romero vem por baixo e faz a falta primeiro, calçando o Hulk, bem marcada a falta. Retiro as críticas da arbitragem. Até porque essa bola talvez o Alex Santana conseguiria fazer o desarme, né? Mas o Romero acaba se antecipando, derruba Hulk por ali e aí que mora o perigo, né? O Hulk pega muito bem de fora da área e já tá ajeitando a bola por aqui. Mas não pede desculpa não, porque o juizão tem que esperar terminar o jogo. E esse aí pra mim ele tá com cara de caseiro. Sabe aquela coisa do cara que faz tudo ali pertinho, briga com o time adversário, vai lá falar com o treinador adversário sem explicação nenhuma, segura o jogo. É aqueles negocinhos do árbitro que é caseiro, não tem como. Mariano Francisco dos Santos tá ligado no futebol Bandeirantes, está parado o jogo, falta para a equipe do Galo, bateria perigosa. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Galo. Esse mineiro estranho ali, se posiciona para a cobrança de falta, vem para a bola, ajeita para a cobrança novamente Hulk. É falta para o time do Galo bater, placar do jogo 0-0, Hulk. Perna esquerda na bola, bateu em cima da barreira, houve o toque na mão. Pra mim é pênalti pro Galo bater. Penalidade máxima pro Galo bater. E até me chama a atenção, Ulisses Costa, a reação do Rodrigo Garro, porque a bola explode na barreira. Eu também fiquei com a impressão, num primeiro momento, de pegar no braço do jogador do Timão, e ele meio que primeiro se lamenta, agora ele reclama com a arbitragem. E foi mais de proteção, né, Ulisses Costa? Porque a bola iria atingir ali o rosto do Rodrigo Garro, mas ele abre um pouquinho o braço. Não, pra mim foi pênalti. Foi pênalti porque ele abre o braço. Se ele fica com o braço aqui encostado no rosto, é a mesma coisa que encostado embaixo também. Não. Esse é o pedido. E facilitar a vida do juizão aí, Prédio. Pênalti, pênalti. Tudo bem que ela vem na direção, ele acaba esticando o braço. Então, pênalti. O juizão que tava ali, ele tava esperando isso. Eu falei. Tá parado o jogo, tá marcado o pênalti pro Galo bater. E o Fagner conversa com o árbitro, mostrando que a mão tá na frente do rosto do Garro. Tá parado o jogo. Hulk pra cobrança de pênalti. Hulk para a cobrança de pênalti para o time do Galo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Hulk na cobrança. No meio do gol tem Hugo. A esperança da fiel torcida corintiana é pênalti para o time do Galo bater. Hulk, ele vem para a cobrança de pênalti para o time do Galo. Hugo no meio do gol. Goleiro do time corintiano. Hulk para a cobrança. É pênalti para o time do Galo bater. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança. Hulk na bola. Para bater pênalti para o time do Galo. Hugo no meio do gol. Hulk partiu para a bola, correu, bateu. Gol! Do Galo! Hulk na cobrança. Ele parte para a bola, enche o pé. A bola entra no canto esquerdo do goleiro Hugo, acerta o canto, mas não consegue evitar o gol. Agora Galo 1, Corinthians 0, Hulk. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção Hulk que você proporciona à torcida do Galo. A bola passa embaixo do goleiro corintiano. O detalhe do gol é teu, diz aí, do Vale. E o Hugo Souza morde as luvas de aflição, porque ele estava na bola. Ela passa por baixo do camisa 1 corintiano. É que o Hulk bate com firmeza, bate com força. Um pouquinho mais fraco, quem sabe daria para Hugo Souza. O Galo abre o placar com o Hulk, 6 gols no Campeonato Brasileiro, 1-0 na Arena MRV. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo, quando o Corinthians era melhor do jogo? Melhor, o Galo não tinha nem chegado na área, só em lances de impedimento, e a falta foi bem marcada, a cobrança, e o Garro abre o braço, pênalti marcado, 1-0 pro Galo. O Corinthians não merecia isso pela postura do time em campo. E na casa do pênalti, né? Sempre tem o pênalti na casa lá do Galo, mas a verdade é que esse realmente aconteceu. Só que é o seguinte, a bola passa embaixo. Pulou, e o que tá apanhando esse menino Garro, até o Fausto Vera, acho que eles não eram amigos, hein, no Corinthians, hein? Uma cotovelada dessa aí. Mas a verdade é que o Corinthians estava bem, até aqui o Corinthians estava bem, vamos ver se continua, porque o jogo estava igual.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, fosse ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pro toque de bola novamente, recolhe novamente o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, vai pra finta, prende o lance. O que o árbitro deu aí? Impedimento? Tá parado o jogo. Exatamente, ele marca o impedimento e o Ulisses Costa antes do gol. Até uma discussão no banco de reservas, né? E acho que o pessoal vacilou um pouquinho nessa questão, porque o pessoal está dizendo que os dois uniformes, tanto de Atlético Mineiro como de Corinthians, eles são bem parecidos, né? O preto e branco, e ainda a camisa do Corinthians, degradê, ela começa no preto embaixo e vai ficando um pouco mais branca, né? E o uniforme do Atlético tem os shorts preto. Então, talvez para o segundo tempo, alguma mudança com relação ao uniforme, sempre é o time da visitante que tem que mudar. Vamos ver. Isso é um absurdo, né? O time visitante tem que mudar. O cara tem que levar uma logística para viajar enorme. Antigamente, o correto é o da casa, antigamente era o da casa que jogava com reserva. É bola do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a bola foi solta. Hugo domina, não sabe o que faz com a bola, agora solta para Garro. Garro domina pelo setor de esquerda, tenta a finta na marcação, ganha lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, o time do Corinthians. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. É bola do campo de ataque, aproveite, torcedor brasileiro. Jorge Coped está em Ribeirão Preto, na minha querida e linda Ribeirão Preto. Ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, Coutinho novamente no setor intermediário. Domínio do campo de retaguarda, Corinthians para sair do jogo do campo de defesa com Alex Santana. Ele prende o lance, vai pro toque de bola para Félix. Félix domina para o time corintiano. 1-0 pro time do Galo, para você ligado no microfone Bandeirantes. Recolhe novamente no campo de retaguarda, vem pra finta, tenta o toque de bola, Coutinho novamente. Recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai pro toque de bola, vem pro toque novamente o time corintiano. A abertura vem no meio de campo, Coutinho com Ranieri. Ranieri prende o lance, solta a jogada com Rian. Rian domina para Alex Santana. Alex Santana prende para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, domina muito mal. Garro perde. A bola volta com o time do Galo. Vem Alex Santana para ganhar. Ele ganha o lance para o Corinthians, mas com falta, segundo o árbitro do jogo. Esse tal de Paulinho também tá virando um chorão, hein? Tá fazendo uma bela dupla com o Hulk, hein, Pretzel? Exatamente, tá convivendo com o Hulk e reclama muito. É bom jogador, mas está sendo bem marcado. 1-0 pro Galo, mas o Corinthians não faz um jogo ruim, não. E foi uma visão do Ramon Dias também, o treinador, porque quem tá pegando ali o Hulk lá no espaço, e alguma vez quando vem o Paulinho, é o André Ramalho, que tá muito bem na partida. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, vem Garro para tocar, Otávio tentou domínio, o árbitro deu a falta. Deu a falta para o time do André Ramalho, falta para a equipe do Galo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, em cima do Arana, falta para o time do Galo cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem tem o assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 36 minutos de bola rolando, 36 minutos de bola rolando para você conferir, 36 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Atlético tem 1, Corinthians 0, na Bandeirantes é você, Pusófio. Ulisses, com essa vitória de momento, o Atlético Mineiro se torna o 9º colocado com 28 pontos a 12 do líder Flamengo. Já o Corinthians é o 15º com 19 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes, é falta para o time do Galo bater, vem o Hugo no soco, tira para o time do Corinthians, a bola quica no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o Galo, recolhe no campo de retaguarda, vai para o toque de bola, Yuri Alberto, abre no toque, tenta o passe de bola contigo no setor intermediário, aperta Ramalho, tira para o time do Corinthians, vem para o toque de bola novamente, o time corintiano tentou ganhar, não consegue, recomeça o time do Galo para ser jogando no campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus, é Disney Plus, a bola volta no toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina novamente o time do Corinthians, vem pro toque de bola Félix Torres, ele passa a jogada Coutinho para Hugo, Hugo tenta o levantamento, deu de graça para Otávio, Otávio recolhe pro time do Galo, sai jogando Coutinho no meio de campo, já prende para Fausto Vera, que recolhe pelo setor de direita para Hulk, Hulk domina, abre a jogada Coutinho para Scarpa, Scarpa volta no campo de defesa, recomeça a batalha para sair jogando no campo de retaguarda, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Ronaldo Pretzel falam na Bandeirantes, 1 Galo, 0 Corinthians. Por isso tem que avançar mais a marcação. Eu repito, a defesa do Galo até toca bem a bola, ó, esse tipo de passe, mas na marcação ela costuma se atrapalhar um pouco. O gol fez bem ao Galo e o Corinthians meio que deu uma sentida. Eu até mudaria o time já imediatamente. E vem Alex Santana, soltou jogada, abriu para o Yuri Alberto na cara do gol para empatar!
Ele chuta em cima do goleiro. O Yuri Alberto não é 9, avisem o técnico do Corinthians, ele é segundo homem de ataque. Ele não pode ser o 9. Também não vai colocar o Pedro Raul, coloca um zagueiro. E vem pro jogo o time do Corinthians, para foi solta à frente. Levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, Yuri Alberto! Gol! Ele sobe de cabeça depois de 10 chances durante o campeonato todo. Ele sobe de cabeça, cabeceou no canto direito do goleiro que mergulhou. Deu tapa na bola, a zaga do Galo ficou parado. O Fux olhando, o Corinthians empata o jogo. Yuri Alberto, gol emoção maior do futebol. E essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona para a fiel torcida corintiana. Depois de perder o gol cara a cara com o goleiro do Galo, ele sobe de cabeça para fazer o gol pro time do Corinthians. E aí do Vale! E aí, Ulisses Costa, que depois da primeira finalização do Yuri Alberto, essa bola saiu pela lateral, não pela linha de fundo. Aí o Fagner foi lá, cobrou curtinho no pé do Garro, que faz um cruzamento perfeito para o Yuri Alberto, que estava livre na grande área, que sobe como manda o figurino centroavante, tirando de Matheus Mendes para empatar o jogo para o Timão na MRV Arena. Atlético 1, Corinthians também 1. Agora é impressionante que ele perde de gol, Pretz. É um negócio que ele acabou de perder um gol cara a cara com o goleiro. O Garro falou, faz o gol. Ele chuta em cima do goleiro. Perdeu o gol, mas depois se redimiu, né? Então ele tem que fazer mais 15. Não é assim. Pra se redimir esse ano. Não, ele perdeu uns 15 gols esse ano, cara a cara. A tese não é essa, que ele precisa fazer um gol pra se redimir. Mas você tá falando que se redimiu. Não, eu tô dizendo que se redimiu do lance que ele perdeu, um lance atrás do outro, não da temporada, no jogo de hoje. E eu tô falando, a defesa do Galo, ela marca mal e o goleiro falhou. Mérito do Yuri Alberto do cruzamento do Garro 1-1. O Corinthians não tava jogando mal, não. Tava melhor do Galo, você disse, antes do Corinthians tomar o gol. E aí, Ronaldo? Pra se redimir, ele vai ter que fazer pelo menos uns 30 gols, porque ele perde muito mesmo. Dessa vez ele saiu na cara, não teve tranquilidade para guardar, mas a vida do centroavante é essa, né? Tá ali dentro da área. Ele é um cara que ele luta muito, ele luta até com a bola muitas vezes. E muitas vezes falta tranquilidade para ele tentar colocar para dentro do gol. É o futebol da Bandeirantes 1, tá empatado o jogo. A bola volta do campo de defesa, vem para tirar o time do Corinthians, tenta rasgar a frente Ramalho. Ele rasga, tenta o toque de bola, vem Romero para proteção. É empurrado, foi falta no Romero. O árbitro para o jogo, marca. Falta para o time do Corinthians bater pela direita do campo de defesa. É falta para o time corintiano cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ronaldo Prete, como é que fica o jogo agora? Fica bom, porque tá perto de terminar o primeiro tempo. E virar 1-1, tá ótimo pro Corinthians. O Corinthians tem que pontuar em Belo Horizonte. O Atlético, se a gente for olhar no papel, é mais time do que o Corinthians. Tem jogadores bem melhores do ponto de vista individual. Mas isso não está sendo comprovado em campo, Ronaldo. E uma coisa legal dos dois treinadores aí também, porque eles estudaram para esse jogo, pro primeiro tempo, bateu ali com as duas coisas que eles colocaram, porque muitas vezes o Hugo não está mais sozinho lá com o Scarpa, então foi feita aquela leitura, e esse lado esquerdo aí, ó, onde o Scarpa vai ter que voltar todo o campo para marcar, foi o lado que o Ramon escolheu para jogar também. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Aqui tá parado o jogo, você tá ligado na Bandeirantes. Volta no toque de bola daqui a pouquinho. Ricardo Capriati com um intervalo Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. Futebol da Bandeirantes, vem Corinthians, Yuri Alberto deu para trás, tentou, chega Romero, trava o zagueiro, vem para tirar. Lateral da esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. E só um detalhe, Ulisses Costa, a respeito dos dois treinadores, porque o Milito, ele foi capitão do Ramon Dias entre 2011 e 2012 no Independente da Argentina. Eles têm uma ótima relação e hoje se enfrentam no futebol brasileiro. Que legal essa história. É futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. No meio do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tá parado
fechado o jogo, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Você ligado no microfone de Maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Já prendeu no curtinho na intermediária, aperta o time do Corinthians, bola volta no campo da retaguarda com a Arana. Domina a Arana. Esse Arana vestiu a camisa da seleção brasileira. Cara, como ele é ruim, cara. Ele piorou muito o tal do Arana. Domínio do campo com a seleção brasileira, ele foi uma vergonha na lateral esquerda. E falaram até na volta dele pro Corinthians esse ano ainda, hein? Não precisa não, deixa o Hugo. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola Coutinho no setor intermediário. Recolhe pelo campo de retaguarda, sai jogando novamente o time do Galo. Levantamento foi feito à frente, muito forte a bola. Tranquilo no gol, Hugo sai o goleirão do time do Corinthians para fazer a defesa do Vale. E ele tranquilo por ali, agora depois de passar a bola, orienta a zaga do Corinthians nessa reta final da primeira etapa na MRV Arena. Por enquanto, tudo igual, 1-1. Felipe Furtado ligado na Bandeirantes, quer gol do Timão. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolhe Coutinho novamente. O time do Galo tenta chegar, vem para fazer a defesa, Hugo. E fica na reclamação o time corintiano. Paulinho se aproveitou de uma situação, jogadores do Corinthians partem para cima. O Paulinho praticando o antijogo, praticou o antijogo, tem que tomar enquadro o Paulinho. Ele tem que tomar enquadro mesmo. Praticou o antijogo, Paulinho. O time do Corinthians parou para o jogador ser atendido. O Paulinho pratica o antijogo e tem que tomar enquadro, porque é folgado e como o Arana acha que joga muito e não joga nada. E o Scarpa deixa o cotovelo na cara do Romero. Exatamente, né? Na disputa ali do Scarpa, ele acaba escapando. O braço fica de fato no Romero. Não sei se de fato acaba acertando o rosto do camisa 11 do Corinthians, mas ele cai, o Timão solicita o atendimento, o Paulinho não respeita e aí a confusão armada. Agora me parece que os ânimos já foram acalmados por ali. É o futebol da Bandeirantes, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos chegando a 45 minutos de bola rolando 45. Você ligado na Bandeirantes, o juizão corre pra lá, corre pra cá, não dá pra entender, Pretzel. É um chato, cara, ele não deixa o jogo rolar, cara. Agora ele vai dar um 5 de acréscimo, porque ele mesmo foi responsável por picotar o jogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo e ataque, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação novamente o time do Corinthians no campo de defesa. Recolhe o time do Corinthians para sair jogando. A bola volta contigo no campo de defesa, vem pro toque de bola novamente. Domínio o time corintiano, levantamento à frente do comando de ataque, tentou subir o Yuri Alberto de cabeça, afasta o zagueiro. Tira dali, vem para tocar de cabeça para cortar Júnior Alonso. Ele põe para fora em lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Se posiciona para a cobrança lateral para o time corintiano bater, vem para a cobrança Fagner domina pelo setor de direita, vem para o toque de bola, solta Coutinho para o toque de bola curto no meio de campo. Alex Santana domina, vai para a finta em cima da marcação no primeiro tempo do toque de bola, chega para rasgar o time corintiano na bola, vem para tirar, a bola volta, Félix Torres curto, ela volta no comando de ataque, Hugo aperta na marcação, Scarpa tentou ganhar, não conseguiu, volta o time do Corinthians com Rian domina, abriu jogada, soltou para o Yuri Alberto, muito forte o passe para o Yuri Alberto agora, domina o goleiro do Galo e tenta ser jogando, já prendeu no campo de defesa o time do Galo para ser para o jogo. Rian vai para cima da marcação, bola foi solta para o setor de esquerda, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, Fagner já ganhou, Arana errou, Fagner cruzou, tirou Otávio, vai embora, a bola para a linha de lado em lateral pela direita do campo de ataque para a seleção, para a equipe do Corinthians bater, é lateral para o Timão bater, você vem comigo, se posiciona o Zender Gedais, tá ligado no microfone de Bandeirantes, vem levantamento dentro da grande área, Elias Mendes curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro, o Ziander curtindo o som da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, vem pro toque de bola, recolheu novamente Fagner, prendeu para Yuri Alberto, 1-2 na sua marcação, ganha lateral pro Timão bater pela direita, é lateral pro Timão cobrar, e Yuri Alberto faz o gol, faz sinal de silêncio, porque a hora que ele perde o gol, a torcida, não, a torcida também, acho que foi pra você, eu não sei. Pra você e pra mim. Pra você e pra mim. Ele ainda não tem filhos, mas quando tiver, eu acho que o nome, se for menino, acho que vai ser Ulisses. Ulisses Giovanelli. Isso aí. Ulisses Giovanelli e Pretzel. Verdade. Vai ser merecido. Domina no campo de defesa, mas ele perde muito gol, Pretzel. E ele não era de perder esses gols, cara. Mas ele não é ruim, cara, pra te ver aqui. A fase também não é legal. Não, é fase, eu tô falando. Nunca falei que ele é ruim, claro. Primeiro. Eu falo que a fase dele é péssima. A fase dele é ruim, pronto. É, ruim. Ele não é mau jogador, Yuri Alberto.
A Renata Funk fica falando que ele é mau jogador. Futebol da Bandeirantes. Luciano também tá ligado no microfone. Bandeirantes Neto, obrigado pelo carinho da sintonia. Aracaju, ele é flamenguista, cheirinho. Domínio do campo de defesa, vem pro toque, ele para contigo no setor intermediário. Daqui a pouco o Capriotão vem, Capriote vem para comandar o intervalo. Bandeirantes para você, 1-1, tá empatado o jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, Antônio Carlos, obrigado pelo carinho da sintonia. Remata Matos, tá curtindo o sonsanço da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta, vem pro toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, vai pra finta, domina pelo comando de ataque, vem pro toque de bola Arana já domina, prende a jogada Coutinho pelo setor de meio de campo, vai pro toque de bola Coutinho novamente, recolheu pelo comando de ataque, vai pra finta, domina novamente o time do Galo, abertura pra Fux, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, Ramalho, um gigante na zaga, ele sobe pra tirar, Yuri Alberto complementa, a bola volta pra Garro tenta ganhar a jogada pro time do Corinthians, toca na bola, volta, é pra Scarpa de primeiro, isolou. Mas o que é isso, Scarpa? Mas o que é isso? Tiro de meta para o Corinthians bater e o árbitro vai terminar agora corretamente o jogo, porque o relógio da transmissão está errado, o do árbitro está certo. Termina o primeiro tempo. De 1 para o time do Galo, 1 para o time do Corinthians. Na Bandeirantes vem ele, Ricardo Capriotti. Alô, Capri, o intervalo é teu. Vamos lá, Ulisses, e vai empatando, hein, na Arena MRV, Atlético e Corinthians, 1-1, intervalo de jogo, segundo tempo vai pegar fogo. Alô, Paulo do Vale, já tá fervendo a Arena MRV, PDV. Exatamente, Capri, no primeiro tempo de gols, né, dos principais jogadores de ataque das duas equipes, no caso, Hulk marcou o gol de número 109 em 206 jogos oficiais pelo Galo. E Yuri Alberto marcou o 4º gol dele neste campeonato brasileiro e o 43º com a camisa do Timão, tudo igual, 1-1 na Arena MRV. A disposição de Ramon Dias para a segunda etapa, o Corinthians tem Donelli, Mateuzinho, Charles, Gustavo Henrique, Pedro Henrique Giovani, Pedro Raul, Bidu, Bidon, Wesley, João Pedro e Coronado. Capri. Valeu, PDV, você volta daqui a pouquinho. Os jogadores do Corinthians vão deixando o campo de jogo aí, conversando, naquela resenha para poder ajustar as coisas para a segunda etapa. Agora é hora de opinião, vamos ouvir os comentaristas bandeirantes. Aqui nós temos 2 craques para fazer você entender direitinho esse primeiro tempo e entender como é que foi esse empate até aqui por 1-1. Me contem aí, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, o que aconteceu na Arena MRV, Pretzel? Olha, primeiro a gente estava falando que eu gostei da escalação do Ramon Dias e o time do Atlético, se a gente for fazer uma comparação jogador por jogador, o Galo é superior ao Corinthians. Mas em campo a gente não viu isso. Tecnicamente o Atlético sempre tem criado bastante, né? E é uma equipe que do meio para frente joga e joga bem. E atrás dá muito espaço. O Milito, me parece que, por exemplo, ele tem no banco o Sarabia, ele não confia mais no Sarabia. Ele põe o Bruno Fux de lateral direito, lateral mesmo, hein? E ele não sabe marcar direito como lateral, não tem velocidade. O Júnior Alonso ao lado do Batalha, que está improvisado, e o Arana na esquerda. O Arana não está jogando nada. Meio de campo, 2 volantes mesmo que tentam sair, Otávio e Fausto. E lá na frente são 4 atacantes. Scarpa pela direita, Bernard, Paulinho e Hulk. E aí fica um buraco no meio de campo que o Corinthians não está aproveitando muito bem. O Alex Santana ficou muito atrás, o Ranieri também ficou muito atrás, e o Garro puxa com o Hugo e com o Yuri Alberto e Romero se deslocando para tudo quanto é lado. Então, gostei da formação do Corinthians, que até levar o gol do Hulk de pênalti aos 31, me pareceu ser o time melhor armado, um time mais consciente do que realmente queria, enquanto que o Atlético viveu muito das suas individualidades. Para mim, 1-1, absolutamente correto pelo que foi o jogo, Ronaldo. E a análise que a gente fez antes também, junto com o Capri, de que o estudo dos treinadores, tirando, ainda mais o próprio Ramon Dias, tirando os 3 zagueiros, colocando ali uma linha de 4 para tentar fortalecer, e é o que vem fazendo a diferença, viu, Capri? Porque o próprio, esse menino, o André Ramalho, entrou muito bem, anulou praticamente a passagem do Hulk, a passagem também algumas vezes do Paulinho, então foi um setor que está bem resguardado, e também do lado esquerdo, que eu queria ver esse confronto do Scarpa com o próprio Hugo, ele está tendo que correr atrás porque o Fux está sobrecarregado. Então, eu acho que a linha executada pelo Corinthians hoje também para esse empate de primeiro tempo, ela foi perfeita para o primeiro tempo. Agora ele pode ampliar um pouco mais, colocando o Wesley no lugar do Romero,
para fazer essa preocupação aumentar do Fux e do próprio Scarpa, para não ter tanta chance de gol como teve no primeiro tempo. Mas até aqui eu acho que 1-1 merecido para as duas equipes, viu, Capri? Você é um especialista, Ronaldo. O goleiro do Atlético falhou no gol do Yuri Alberto. Eu fiquei com a sensação de que a bola não foi com tanta força assim, mas em cima dele. Era defensável a bola? A sensação dos dois goleiros hoje ela não é muito boa, porque o Hugo passou embaixo dele a bola. Foi. Então é uma Ele bola tocou que na bola ainda, né? É uma bola que o goleiro prefere ter caído até do outro lado do que cair em cima, ela passa embaixo. É um momento ruim. E pro Mendes é a mesma coisa aí também. Pro Mendes a bola pega na mão dele e passa. Então a sensação que vai ficar pros dois lá no vestiário é uma sensação amarga aí, mas ainda bem que teve empate aí dos dois lados. É isso aí, ainda bem que vamos ter 45 minutos para resolver essa parada aí. E a gente vai conferir isso daqui a pouquinho, hein? Vai ser jogaço, se prepara aí porque o negócio vai pegar lá na Arena MRV e o Ulisses Costa vai transmitir. A gente vai para aquela parada rapidíssima, na volta tem muito mais aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Vamos seguir falando dessa rodada do Brasileiro. Olimpíada, vem aí o destaque olímpico, domingo de Olimpíada em Paris. A gente fala disso na sequência, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela
Estrela Bet. Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta à frente. Levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, Yuri Alberto! Gol! Do Corinthians! Campeão dos campeões. 10-1, ele sobe de cabeça depois de 10 chances durante o campeonato todo, ele sobe de cabeça, cabeceou no canto direito do goleiro que mergulhou, deu tapa na bola, a zaga do Galo ficou parado, o Fux olhando, o Corinthians empata o jogo, Yuri Alberto, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona pra fiel torcida corintiana, depois de perder o gol cara a cara com o goleiro do Galo, ele sobe de cabeça pra fazer o gol pro time do Corinthians. E aí... Tá aí, Ulisses Costa, e o gol do Yuri Alberto, gol de empate do Timão. Por enquanto, tudo igual na Arena MRV, 1-1, já tem todo o segundo tempo. Vamos dar uma passada com os Jogos Olímpicos. Paris 2024 é na Rádio Bandeirantes. Você está acompanhando tudo com o nosso timaço aqui na Bandeirantes. E o Bruno Migliozzi chega agora com o resumo desse domingo do Brasil em Paris. Fala aí, Migliozzi. Do dia 2, segundo dia de Jogos Olímpicos com as primeiras medalhas para o Brasil. Destaque para o judô, que garantiu prata com William Lima, e também Letícia Pimenta garantindo um bronze espetacular para o Brasil. No skate, Raíssa Leal foi bem demais na última manobra, garantindo medalha de bronze, sua segunda medalha em participações em Jogos Olímpicos. Falando também de futebol, Brasil tomou uma virada dolorida contra a seleção japonesa, placar de 2-1. Seleção vai depender do duelo contra a Espanha na próxima quarta-feira, fechando com o resultado da tarde, qualificatórias da ginástica artística. Rebeca Andrade foi bem demais, classificada para a final em 3 dos 4 aparelhos. Além disso, o Brasil garantiu a 4ª colocação por equipes e estará também na final da modalidade. Muito bem, aí o Bruno Migliozzi trazendo um balanço, amanhã cedinho já, a partir das 6 da manhã no Pulo do Gato. O nosso time todinho em São Paulo e em Paris, já pronto a postos. Você sai de casa amanhã, já com a informação olímpica relevante, com o Brasil nas pistas, nas quadras, nos tatames, nas piscinas, com tudo que acontece no Brasil em Paris. Você vai acompanhar com a gente na Rádio Bandeirantes até o dia 11 de agosto, até o dia do encerramento dessa Olimpíada que está começando e começando muito bem. Hoje, 3 medalhas para o Brasil, 1 prata, 2 bronzes, e amanhã tem mais, hein? Amanhã tem... tô sentindo que a Rafaela Silva amanhã vai colocar a medalha no peito. O Daniel Carnim, também judoca, vai colocar a medalha no peito. Então, vamos juntos aí com a gente, porque se tiver medalha, tem o microfone Bandeirantes registrando a história. Alô, Paulo do Vale, estão voltando os times aí para o segundo tempo, PDV? Ainda não, Capri, e fica a expectativa justamente para a troca dos uniformes, né? Até na saída do campo, o Hulk falou a respeito disso, disse que alguns jogadores estão reclamando de fato, uniformes bem parecidos, né? Preto e branco. O Corinthians joga com seu primeiro uniforme, o Galo também, O Corinthians... tá voltando. É o Corinthians ou o Galo? Tá até difícil de reconhecer. Acho que é o Galo, viu, Capri? Porque o shorts é preto. Isso foi ridículo, hein? Pra gente que tá acompanhando pela televisão, eu não sei lá em loco como é que tá, mas pela televisão tá horrível.
Horrível, não dá para identificar bem. É que o Ulisses é gênio, né? Então ele enxerga tudo. Mas olha, vou te falar, pro míope é duro, viu? Quem é míope sofre. Tomara que mudem aí. Alguém vem todo de preto e outro todo de branco. Pra ajudar a gente que não enxerga direito aí, a ver direito esses times aí. Tá bom. Os dois times teriam que mudar, né, Capri? Porque também acho que o Corinthians voltando inteiro de preto ficaria parecido com o uniforme do Galo também, né? Mas o Galo não vai jogar todo de branco, né? Jogando em casa, eles não vão querer botar uniforme branco. Vai ter que ser assim, vai ficar desse jeito. Mas os caras tinham que dar um jeito aí, não pode, né? Prejudicar quem tá assistindo e tem uma dificuldade. Foi muito ruim. Muito ruim, estava até dando uma monitorada aí nas redes sociais, todo mundo reclamando dessa questão dos uniformes muito parecidos aí. Voltaram iguais, né, PDV? Eu vi o time do Atlético Mineiro num primeiro momento, o Atlético sim voltou igualzinho com relação ao uniforme. Daqui a pouco a gente confirma também alterações no time com relação aos jogadores, viu, Capri? Puzóvio, jogos em andamento, jogos encerrados nesse domingo no Brasileiro. Dá uma passada aí, Puzóvio. Vamos lá, no jogo das 11 horas da manhã no Nabi Abichedi, o Fluminense venceu o Bragantino fora de casa por 1-0. Também nesta tarde, no Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e se tornou o líder do Campeonato Brasileiro. Outros dois jogos agora às 7 horas da noite. Na Arena Condá, Grêmio e Vasco estão empatando por 0-0. Já na Arena Pantanal, o Atlético Paranaense está vencendo o Cuiabá por 1-0. Também temos um domingo de Série B do Campeonato Brasileiro. Em Campinas, o Guarani venceu o Brusque por 1-0. Agora em Belo Horizonte, América Mineiro e Ceará estão empatando por 2-2. E em Alagoas, o Santos está vencendo o CRB por 1-0 com gol de Serginho Capri. Muito bom, aí o intervalo inteligente Bandeirantes são 8 horas e 5 minutos, 8 e 5. Nós vamos daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, o Corinthians já está de volta, o Galo ainda segurando um pouquinho a onda ali, não é? Diga lá, PDV. O que teremos de mudança, pelo menos por enquanto, é no Galo o Lianco, já preparado para entrar com a camisa 2 no Atlético, mas o Atlético aguarda justamente o retorno do Corinthians. Quem voltou foi o Galo, tá tudo tão igual. Eu achei a imagem de longe era o Corinthians, mas na verdade é o Galo que voltou e o Corinthians ainda está nos vestiários. O Bruno Arleu, o árbitro tá ali, olha para lá, olha para cá, anda para um lado, olha para o outro. E o Lianco vai entrar aí na lateral do Galo. Você tava falando sobre isso aí, Pretzel? Sai o Fux. Não, o Fux nunca foi lateral, né? Zagueiro e já foi base do Inter, já jogou também na Rússia, no CSK, voltou pro Galo, indicação do Kudê até. E aí ele sai porque ele já tem amarelo e vai jogar o Lianco, mas o Lianco de lateral direito também é invenção. Talvez ele faça uma linha de 3 com o Batalha, o Alonso e o Lianco e o Scarpa recuando para fazer uma ala pela direita, recuando um pouco mais. A realidade ele joga o time todo para frente e fica tomando bola nas costas. Tem sido assim o time defensivo do Atlético no comando do Gabriel Milito. E o Corinthians está jogando de maneira inteligente nas costas dos dois laterais. Capri. Oba. Corinthians não levou o segundo uniforme, viu? Então volta idêntico à primeira etapa com relação à vestimenta. Normalmente o pessoal leva, mas justamente hoje não levaram o segundo uniforme, que é todo preto. Eu não sei se faria muita diferença não, viu, Capri? Vai levar outro por quê? É alvinegro também? Vai levar outro pra quê? Mas já alguém ia poder imaginar que ia aparecer o uniforme? Mas ninguém, não vi nenhum jogador tocar a bola pro jogador adversário. Então pra eles do campo de jogo não tá atrapalhando. Mas e pra mim também não tá atrapalhando. Eu sei quem é o Galo e sei quem é o Corinthians. Mas no Campeonato Brasileiro eu fiz o time do Santos trocar o uniforme também, porque tava batendo com o meu. Como eu tava na minha casa, o Santos teve que trocar o uniforme. Você era uma mala também. Não, porque faz parte da regra. Não fui eu que inventei a regra. Por que você saía driblando centroavante quando você pegava a bola? Pra inventar moda, né? Hoje ainda bem que ela pegou. Vamos voltar para o segundo tempo. Vai, Ulisses, solta a voz e vem Ulisses Costa. Esse homem tá doido. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Apita o árbitro, toca na bola, Hulk, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Do meio do campo de defesa, o time do Galo sai jogando no campo da retaguarda. Vem com um toque de bola com Batalha. Ele abre a jogada pelo setor de esquerda para Scarpa. 1-1, tá empatado o jogo. Atlético Mineiro e Corinthians para você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô, Rossi Mutim. Tá ligado no microfone Bandeirantes, Maurício Wagner. Quem? É o Rossi Motim.
É bola no campo de defesa, vem pro toque de Baracutinga na intermediária para ser jogando o time do Galo. Já prende com Bataglia no campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação do você. Mili Almeida também ligada na Bandeirantes, Adão Gregório Lopes curtindo o Sonsaço Bandeirantes com Cláudia Rosana. Obrigado pelo carinho da sintonia. Em Jaú tá lá o Rodrigo do Sarte, ligado no microfone da Bandeirantes. Aperta o time do Galo, tenta descer, vem pra tirar o time do Corinthians, lateral para o time do Galo bater. Domina Coutinho no setor intermediário, sai jogando no campo de defesa o time do Galo para você ligado na Bandeirantes. Vem Garro para marcação, aperta para ganhar a jogada. Ela volta com o time do Galo que domina pelo setor de direita. Fux, ele tenta o toque de bola, bola volta para Hugo, árbitro para. Marcou toque de mão do Hugo, tá parado o jogo. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro. José Melo também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Márcio Brandão. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Galo pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o time do Corinthians vem para dar combate, Ramalho sai, ela volta no comando de ataque, tenta o toque de bola, Paulinho sai jogando com o Coutinho, Alex Santana, abriu para Ramalho, Ramalho volta na direita para Fagner, Fagner vai levar à frente do comando de ataque, tentou buscar Garro, Garro domina para o time do Corinthians, faz a finta, o zagueirão vem para tirar, domina na direita, sai jogando pelo campo de defesa na esquerda, Arana, recolhe para o time do Galo e sai para o jogo, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, Coutinho novamente, recolhe o time do Corinthians, vem pra finta, prende a jogada com o Yuri Alberto, abriu na direita pra Romero, balançou em frente ao marcador, se devolver, tem o Yuri Alberto, prendeu, tentou, passe, errou o passe, matou o contragolpe, o Romero, lateral pro Corinthians bater na direita. Bom, ele só confirmando então, o Atlético mexeu uma vez, saiu o Fux, camisa 3, entrou o Lianco, camisa 2, o Corinthians voltou igual para a segunda etapa. E aí, Pretzel? O Lianco é zagueiro, né? Vai jogar improvisado também na lateral direita. Primeira bola dele, ele errou o passe, né? O Lianco foi base do São Paulo, jogou na Europa. Jogador muito cobiçado. E agora ele retorna. É um zagueiro bem físico. Já deu a primeira pancada no Yuri Alberto. E vem pro jogo, o time do Corinthians tenta descer o comando de ataque. Ganhou jogada, Rian prendeu, bateu pro gol, defendeu o goleiro! O Rian perdeu o gol da virada do Corinthians. O Matheus Mendes faz a defesa! E acho que nem o Rian acreditou quando ele se viu frente a frente com o Matheus Mendes. Porque ele apertou e o Galo soltou. Desperdiça a chance, mas valeu a luta. O Corinthians quase vira o jogo. É bola do campo de defesa para o time do Galo ser jogando. Que gol perdeu o Rian. Que coisa impressionante. Pretzel, Ronaldo. Mas perdeu porque chutou mal. A bola caiu para ele fazer o gol e ele praticamente ele não tem a perna esquerda. Isso ficou claro, né, Ronaldo? Porque se ele bate forte, tentando tirar do goleiro, chutou fraco em cima do goleiro. E começou agressivo, hein? No segundo tempo, o time do Corinthians. Tanto é que teve uma falta em cima do Yuri Alberto para sair esse lance, o menino sair na cara do gol. O juizão já falou, ó, não vou dar falta sua não, pode cair aí à vontade. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o time do Corinthians vem, Félix Torres corta, tira. Yuri Alberto vem para dividir no toque de bola, voltou para Hugo. Hugo domina pelo setor de esquerda, vem para finta, toma pancada e houve a falta, o juiz mandou seguir, hein? O Hugo tomou ali um chega, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Galo, aí ele marca a falta pro Galo em cima do Scarpa. O mesmo lance no Hugo, ele não deu. Mas na sequência do lance, ele deu falta no Scarpa. E aí, do Vale? E aí que o Scarpa viu o Hugo chegando e já se projetou por ali, né? Já caiu no gramado esperando justamente a marcação da falta. E a arbitragem foi na dele. O Galo logo no início da segunda etapa tem a chance na bola parada. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. É para do campo de defesa, é falta para o time do Galo bater, que o árbitro arrumou em cima do Scarpa. Se posiciona para a cobrança de falta pelo setor de direita. Na direita, campo de ataque, falta para o time do Galo bater. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Falta cobrada, Hugo mergulha para pegar. Segura o goleiro do Corinthians e a zaga do Corinthians deu bobeira total, hein, do Vale? E até porque o Atlético tentou, de alguma forma, surpreender nessa falta, né? O Scarpa cobra, a defesa do Timão fica toda parada olhando, mas o Hugo tava ligado, saiu do gol, ficou com ela.
Ana Paula Oliveira ligada no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona no campo de ataque, a lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aperta na marcação, tentando descer contigo no setor intermediário. QG Bandeirantes de Esportes está chamando, pois não, pois óbvio. Ulisses, tem rede balançando na Série B do Campeonato Brasileiro. Anselmo Ramon marca um golaço de voleio e empata para o CRB. Agora 1-1 contra o Santos aos 31 minutos do segundo tempo. E vem para o jogo, recolhe idoso, balança na marcação, Hulk tentou tapa na bola. Mas o que é isso, Hulk? Mas o que é isso, Hulk? Dominou, balançou, deu na canela, saiu com bola e tudo para fora, tiro de meta, Corinthians. Acontece até com os melhores, né? O Hulk, que é um ídolo atleticano de fato, né? Ele chamou para dançar ali o Ranieri, ia se livrando da marcação e a bola acaba pegando no pé, vai pela linha de fundo, desperdiça a chance. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, vem pra finta, tenta o toque de bola do time do Corinthians, Yuri Alberto ganha a jogada, tentou soltar para Romero, ele liga a jogada para Garro em alta velocidade, Garro domina com categoria para o time do Corinthians, lançou para Yuri Alberto no meio do caminho, vem para afastar o time do Galo, vem para cortar Bataglia, ela volta do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente, Arana recolhe pelo campo de retaguarda para a equipe do Galo, sai jogando o culto no meio de campo com Alonso domina, vem pra finta, tenta o toque de bola para Otávio recolhe para o time do Galo para sair jogando, abriu na direita para Bernard tenta a finta, Hugo tira a bola dele, ganhou o Hugo, soltou jogada para Yuri Alberto, vem pelo setor de esquerda, balanceou, Yuri Alberto vai para dentro da grande área, cortou o primeiro, o segundo, bateu pro gol, defesaça do goleiro, voltou Garro, em cima do zagueiro, volta o Corinthians, a pancada, Alex Santana para fora, linha de fundo, goleiro do Galo, Matheus Mendes, espetacular por duas vezes, duas grandes defesas, que coisa impressionante no chute de Yuri Alberto, na volta do Garro no cabeceio, que coisa, o Timão quase virou jogo. Com o Yuri indo para cima da defesa do Galo, invadindo a grande área e finalizando com a perna esquerda, o chute forte, a defesa do Mendes e depois praticamente a queima-roupa fazendo outra defesa na cabeçada do Garro. No rebote, o Alex Santana isola, chega o Corinthians, tudo igual 1-1. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 8 minutos de bola, rolando 8, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Corinthians também 1, na Bandeirantes quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, na Arena Pantanal, Atlético Paranaense segue vencendo o Cuiabá por 1-0 aos 10 minutos do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes para você. Pretzel, Ronaldo, o jogo 8 jogados 1-1. O Corinthians voltou melhor ainda, marcando muito bem o Atlético e já com duas oportunidades. O Rian perdeu aquele gol, chutou mal e agora o Yuri Alberto bateu bem e o cabeceio do Garro foi fraco, mas o goleiro colaborou, Matheus Mendes. Deu uma manchete, Ronaldo. Por que ele não agarrou a bola? Deu um tapa para frente, quase que o Corinthians faz o gol. Valorizar a defesa, né? Mas ela estava em cima dele. Mas na verdade é que no segundo tempo o Corinthians veio diferente e está espetando mais o time do Galo, hein? O Galo tem um time bom do meio para frente, mas a defesa está perdida. E vem pro jogo do time do Galo, Hulk. Vai pra finta, bateu pro gol. Passa a direita do gol, vai embora pra linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Daqui a pouquinho nós iremos parar a transmissão na Rádio Bandeirantes em AM 840, FM 90.9 e também no FM 86.3. Daqui a pouquinho, por alguns minutos, nós iremos parar. Você vai ficar no YouTube com a gente. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, daqui a pouco. É a bola do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Corinthians. Hugo vem para a bola, peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. Tá parado o jogo, lateral para o Corinthians bater. Corinthians melhor do jogo, Pretzel, Ronaldo. Melhor, marcando mais, e o time do Atlético um time lento. E eu repito, com uma defesa que vaza e vaza bastante. Então tem um pouquinho mais de calma que dá para ganhar o jogo. Se o Corinthians ganhar do Atlético lá dentro, eu sei que outros times já ganharam. O Palmeiras tocou 4, o Flamengo tocou 4, mas não é muito fácil ganhar em BH.
A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer, Romero pelo campo de defesa, fica no chão, pede a falta, o árbitro manda seguir, bola volta, vem Alex Santana para a marcação, tentou o toque de bola Bernard, ele abre pelo direito do campo de retaguarda, Scarpa, domínio para o time do Galo, tenta descer pelo comando de ataque, inventou jogada pelo setor de ponta, na ponta vem para o toque de bola Coutinho Arana, domínio para o time do Galo, vem para o toque, tenta descer Coutinho pelo setor intermediário, não consegue, bate, rebate, bola volta com o time do Galo para sair do jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de frio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é para Flu. Marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. A bola volta, Thiago Cabral tem Viçosa, Minas Gerais, ligado no microfone, Bandeirantes torcendo para o timão. Alô, Cris Cardoso, também ligado na Bandeirantes, vem para o jogo, tenta descer o time do Galo. Félix Torres aperta em cima da marcação do Scarpa, ele vem para a finta, tenta o toque de bola, já solta curto no meio de campo, recorde na intermediária, o time do Galo tenta descer. Garro vem para a marcação, Yuri Alberto fecha, a bola volta para Bernard, Bernard domina pela direita, deu para Hulk, fora da grande área, ele balança em frente da marcação do Hugo, já tirou do Hugo, bateu pro gol, passa a direita do gol, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater e o Hugo tá caindo. 2 chances na sequência para o camisa 7 do Atlético Mineiro, 2 chutes para fora, mas dessa vez mais caprichado em como levou o perigo o Hulk, que pegou essa bola fora da área, foi para cima da defesa, para cima do Hugo, que ficou pelo caminho. Ele tenta colocar no ângulo do Hugo, que acompanhava. Momento perigoso no Galo, tudo igual 1-1. E o que o Hulk tem que ter feito para tirar vantagem disso é ele vai para cima do Hugo. Ele vai para cima dos jogadores que estão ali se enroscando aí na partida, não consegue se posicionar. Ele quando bate de frente com o Ranieri, o Hulk não jogou. E nem com o André Ramalho. Então ele já está vindo para cima do Hugo para ter essas vantagens de cortar para dentro e finalizar. E o técnico do Corinthians tem que pôr alguém para proteger ali quando não tiver posse de bola. E o Hugo, o goleiro, tocou na bola. Impressionante. A bola entrando lá no ângulo. Grande defesa do goleiro corintiano. A bola volta com toque de bola para Scarpa. Scarpa domina, tenta o toque contigo no setor intermediário. Vem na finta do drible, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga corintiana. A bola volta para Otávio. Ele prende o lance para Scarpa. Girou, bateu pro gol fraquinho. Pega mal na bola, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite, o tempo não para, Bandeirantes marca. 12 de bola rolando, 12. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Corinthians 1 também pro Galo, Galo 1, Corinthians 1 da Bandeirantes pro Zóvio. Ulisses, bola rolando também na Arena Condá para Grêmio e Vasco, por enquanto 0-0 aos 9 minutos do segundo tempo. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O Uvo vem para a cobrança. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Vem para a marcação, aperta, tenta ganhar jogada do time do Corinthians. O árbitro para. Marcou a falta em cima do Hulk para o Galo bater do campo de defesa. Exatamente, em cima do camisa 7, que agora há pouco teve 2 boas oportunidades. O Scarpa depois chutou torto também. Por enquanto tudo igual, 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança, vem para o toque de bola, o time do Galo para ser jogando. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Aparecido Marcato, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Já domínio do campo de ataque. Daqui 9 minutos, o presidente Lula vai falar. Nós iremos parar a transmissão nas rádios em FM no 89.3 da faixa estendida e também no 90.9, tá certo? Presidente Lula vai falar já, mas a gente vai ficar aqui no YouTube, transmitindo o jogo, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. E domina, tenta ser para o jogo, vem para o toque, ele marca contigo novamente o time do Galo, aperta, vem para o toque curto pelo meio de campo, você ligado na Bandeirantes, ativar as promoções diárias do Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, Dom Gregório Lopes também ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Yuri Alberto sai, Hugo passa, Yuri Alberto não entende, rouba a bola novamente o time do Atlético Mineiro para ser jogando no seu campo de retaguarda. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta no toque de bola, Coutinho pelo setor de direito do campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Corinthians, tenta descer pelo comando de ataque, perde o lance, Garro ficou no chão, o árbitro parou. E o jogador do Galo joga a bola no chão e o árbitro não fala nada para ele. Com raiva, tirou a bola no chão o jogador do Galo depois da marcação do árbitro. E foi o Hulk, né, Ulisses Costa? O Hulk que gosta
de um chilique. E a falta, né, muito clara do Fausto Vera em cima do Garro, hein? Dois argentinos, não sei se tinham de fato uma grande relação na equipe do Corinthians, mas o Hulk depois jogou a bola no chão e não foi advertido pela arbitragem. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Arena MRV continua pra você. Corinthians, Corinthians 1-1 também pro time do Galo. Vem pro jogo o time do Corinthians, Alex Santana. Lindo drible, balança na marcação no primeiro tempo. Toque na direita, explode do zagueiro. Buscaria Fagner. Rian vem pra marcação, tenta ganhar, foi puxado pela camisa. Houve a falta, o juiz não deu. Falta do Bernard em cima do Rian. Já dominou o campo de defesa, aperta foi falta do Bernard em cima do Rian. Ele puxa a camisa do Rian, Bernard. A bola volta do toque de bola contigo no campo de defesa. Já recolhe a jogada. Tenta o toque de bola, sobe Ramalho de cabeça, tira para o Corinthians. A bola volta do toque, Coutinho, Garro protege, ganha o lance, abriu do setor de esquerda, vem Romero, lento no jogo, mal no jogo, perde a bola. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega, mas não se sabe por quê. Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. Do time do Corinthians, Garro sai jogando, a abertura vai ser feita à frente, Yuri Alberto vem no meio de 3 jogadores. O Corinthians está com quantos jogadores em campo? Com 11? Que parece que está com 5. Domínio do campo e ataque, o time corintiano, Garro, ele tentou bater pro gol, pega firme. Matheus Mendes faz a firme boa defesa. Você confere, 16 jogados, Corinthians 1 pro Galo, 1 pro Galo, 1 pro Corinthians, pro Zóvio. Ulisses tem rede balançando na Arena Condá e Jefferson Soteldo abre o placar para o Grêmio contra o Vasco aos 12 minutos do segundo tempo. É bola do campo de defesa para ser jogando, já aprende a jogada, Coutinho novamente, Scarpa vem pro jogo novamente com a equipe do Galo que sai jogando no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui tá parado o jogo, é lateral novamente pro time, é bola pro time do Galo descer pelo setor de direito do campo de ataque. Ele arma a jogada na direita, soltou para Anselmo, ele vem o Alonso, me desculpe, Alonso tenta a finta, empurra a jogada no comando de ataque, Hulk faz a falta no Hugo. Tá parado o jogo, falta para a equipe do Galo, Corinthians bater. Reclama mesmo assim, né? Ele acaba tocando por baixo ali o Hugo, um leve toque para desequilibrar o jogador do Corinthians que tinha a bola no campo de defesa depois de roubar do próprio Hulk. Por enquanto, tudo igual, 1-1. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouco na Rádio Bandeirantes, pronunciamento do presidente, do excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouquinho, às 20h30, nós continuaremos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E assim que acabar o pronunciamento do presidente, a gente volta. Vai mexer o time do Corinthians. Saindo 37, Rian. Para a entrada do 8, Charles. 8, Charles no timão na vaga do Rian. Sai mancando o Rian, hein? Pretzel, Ronaldo. Charles entrou no primeiro jogo lá contra o Grêmio. Na quinta-feira a gente não entendeu a mudança. Ele recém tinha chegado. Agora ele vai entrar com mais tempo para fechar um pouco mais o meio e no lugar de um jogador que estava bastante cansado. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, arma a jogada, o time corintiano tentou descer, ganha lateral o Corinthians. Tá parado o jogo, o árbitro tá dando lateral para o time do Galo, bateu pela direita no campo de defesa. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no da torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola Coutinho novamente no setor intermediário. Vem pra finta em cima da marcação. Domina o time do Galo, tenta descer com o toque de bola de Arana. Arana protege, gira, vai tentar a finta, prefere voltar a jogar para Otávio. Placar do jogo 1-1, tá empatado o jogo pra você ligado na Bandeirantes. Na loja online Steel. Você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta arrancar o time do Galo, vem Ramalho na marcação, tentou tirar a jogada, voltou para Paulinho domina, Ramalho é impressionante como ele marca, vai pro toque de bola, ele acompanha a marcação, volta o time do Galo, já sai jogando no seu campo intermediário, afasta a bola da grande área do time do Corinthians, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, Paraflu. É bola para o time do Galo, que toca pelo setor de esquerda, campo de ataque, se fecha o time do Corinthians, vem levantamento à frente, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho, pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós iremos às 20h30 em ponto. Nós continuaremos na transmissão da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem para o jogo, tenta descer, Charles sobe de cabeça, tira para o time do Corinthians, vem Otávio, tentou ganhar a jogada, Charles aperta em cima da marcação, tenta descer novamente o time
time do Galo. Bola foi solta, frente do comando, vem Hugo, tira de qualquer maneira, põe pra fora. Lateral para o time do Galo bater pelo setor de direita. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN agora. Disponível no Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Arena MRV continua para você. Atlético Mineiro, Corinthians também, pros óbvio. Ulisses, com esse empate o Atlético Mineiro segue na 9ª posição com 26 pontos a 14 do líder Flamengo. Já o Corinthians é o 15º com 20 pontos a 3 da zona de rebaixamento. Domínio do campo de defesa, vem pro toque, ele bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, tentando ser pelo setor de esquerda, vai pro toque, ele bola novamente o time do Galo. Corinthians parece que parou de atacar, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Olha, tá jogando pelo empate, claramente querendo jogar no erro do time do Galo. O Garro tá bem avançado, o Alberto recua para ajudar na marcação, certo? E o Romero é um jogador que praticamente não tocou na bola, por incrível que pareça, segue no jogo, né? O Galo agora domina, é um time mais técnico, mas dá espaço para o contra-ataque. É o futebol da Bandeirantes para você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E tenta descer o Galo, lançamento pro Hulk, vai embora a bola. Tiro de meta, o Lianco toca muito mal para ele. Tá parado, marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E daqui a pouco mexe de novo a equipe do Atlético Mineiro. Saravia tá por ali, já vem mais alteração no Galo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai mexer o time do Galo. Na verdade, tá sinalizando ali o... Fausto Vera tá saindo e entrando 23, é o Franco, não é? Isso, Franco. Não é o... Eu falei o Saravia, é o Franco. Então, 23 pintando na equipe do Galo no lugar do Fausto Vera. Pois não, Ronaldo. Vai falar mal do Fausto Vera? Mas pode falar porque não jogou nada. E aí entra o Franco, um argentino pro equatoriano. O Alan Franco esteve presente na Copa América pela seleção equatoriana. E com o Milito foi recuperado até. Tinha perdido espaço anteriormente. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho, pronunciamento do presidente da República. Domínio do campo de defesa, vem pro toque, ele bola curto novamente no setor intermediário. Domínio do time do Atlético, tenta descer pelo seu campo de defesa. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, acabamos de completar 1 ano e meio de governo. Graças a Deus e à confiança do povo, que nos ajudou a derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A democracia venceu. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça.
O Mais Médicos praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento na Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Minhas amigas e meus amigos, lançamos o maior plano safra da história para financiar a agricultura brasileira. O novo PAC está destinando grandes investimentos para a obra de infraestrutura, ferrovias, rodovias, energia, drenagem e prevenção de riscos, mais policlínicas, creches e escolas. A Petrobras está produzindo mais e importando menos. Combatemos o crime organizado com a apreensão recorde de armas, drogas, dinheiro e equipamento de garimpo ilegal. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimento recorde na indústria automobilística, de siderurgia, de alimentos e celulose. Isso significa mais empregos, salários e oportunidade para o nosso povo. Já temos uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Demos início à transição energética, ampliando os investimentos em biocombustíveis, hidrogênio verde e geração de energia solar, eólica e de biomassa. Seremos uma potência mundial em geração de energia renovável e no enfrentamento à crise climática. Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos. Nossas exportações bateram recordes. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo. E o mundo agora vai passar pelo Brasil. Em novembro, vamos sediar a reunião da cúpula do G20, o grupo das economias mais importantes do mundo. Vamos colocar no centro do debate internacional a aliança global contra a fome e a pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião dos BRICS e receberemos a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Chegou a hora de trazer o debate sobre o futuro do planeta para o coração da Amazônia. Este é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo e em nosso compromisso com a democracia. Minhas amigas e meus amigos, toda mãe e todo pai sabem a dificuldade que é cuidar de uma família. Garantir que os filhos tenham uma boa alimentação, saúde, educação, segurança e um futuro melhor. Para mim, governar é cuidar de milhões de famílias. É o que eu venho fazendo desde o início do meu governo. Hoje, o que falta ao mundo é paz, solidariedade e humanismo. Estamos prontos para dar o exemplo de que aqui no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio. Boa sorte ao Brasil e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio.
O Yuri Alberto prende o lance, solta a jogada Coutinho novamente. Estamos de volta em AM 840, FM 90.9 também. FM faixa estendida 86.3. E vem Coronado, deu para Wesley. Tirou do goleiro, perdeu o ângulo. Wesley incrível, perdeu a chance do gol. Dominou, girou, deu para trás. Errado. O Wesley, na hora que ele tirou, ele tinha que ter batido. Ele tirou, deixou a bola correr. O Coronado deixou ele na cara do gol. Que chance, perde o Corinthians. E o Wesley ainda ficou procurando por ali um companheiro, né? Mas chegou atrasado na grande área o Yuri Alberto depois dele ter se livrado da marcação do Matheus Mendes. Chega o Timão depois de algum tempo, quase o Corinthians marca. É bola do campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians bater, escanteio para o time do Corinthians cobrar, se posicionar na direita, levantamento vem na grande área, sobe o zagueiro, vem para tirar, a bola volta com o time do Corinthians que tenta ser jogando, nossa senhora. Mas o que é isso, Hugo? Mas o que é isso, Hugo? Pô. Meteu a bola para a linha de fundo, o Galo tinha todo mundo do Corinthians na área depois da cobrança de escanteio. Ô do Vale. E ele tentou ali de primeira, né? Se precipitou. Numa dessas domina a bola, olha ao redor, mas ele acaba tomando a pior decisão possível. Segue tudo igual, 1-1. 1-1 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 31 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. É começo do retorno para você, torcedor brasileiro. Primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Segundo turno do Brasileirão. Continua Galo 1, Atlético Mineiro 1 também pro Corinthians. Na Bandeirantes é você pro Zóvio. Ulisses, fim de jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Em Alagoas, CRB e Santos empataram por 1-1. Mesmo assim, o Peixe segue na liderança da competição. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do meio do campo de ataque, tenta o toque de bola. Vitória Viana tá ligada no microfone da Bandeirantes. Vem pra finta, tenta descer novamente. O Júnior Alonso. Ele prende o lance para Bernard. Bernard abre o compasso, tenta o levantamento à frente pro Hulk. Ele tentou o toque de bola, vem pra tirar. Raniel, ele tira. Vem pra complementar o lance. A zaga do Corinthians corta dali. Félix Torres põe pra fora. Em lateral, novamente pra equipe do Galo bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o time do Galo cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vai mexer o Galo. Exatamente, ó. Vem aí Vargas, saindo com a camisa 20, Bernard. Bernard deixa o campo com a 20, Vargas com a 11 pintando no Galo. Jogou nada o Bernard, demorou para tirar. Marcelo Oliveira, ligado no microfone Bandeirantes em Franco da Rocha. E aí, Ronaldo? E o Bernard, jogou? Não, o Bernard andou em campo, destoou um pouco até do time do Galo, que cruzava muito o lado esquerdo lá, ele não foi tão bem. A bola volta no toque de bola, só Guilherme de cabeça, tentou tocar, põe para fora em escanteio para o time do Galo bater pela direita do campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para ser jogando escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Galo bater. Vem para a cobrança de escanteio, Scarpa. O que está acontecendo? Caiu. Yuri Alberto caído. Yuri Alberto, ó, caído na grande área antes da tentativa de cobrança de escanteio do Atlético Mineiro. Agora ele se levanta por ali, tá tudo bem com ele. É bola do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio para o time do Atlético Mineiro bater, se posiciona para a cobrança, Scarpa na bola, partiu para a bola, perna esquerda, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça na zaga, afasta, tira. E o árbitro parou, deu falta de ataque. Exatamente, agora tem outro jogador do Corinthians caído na grande área, mas por conta de uma falta de ataque do Atlético Mineiro, que teve a chance, porém desperdiçou fazendo a falta. O Hugo orienta ali o seu time, tudo igual na Arena MRV, 1-1. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô, Márcio Anacleto, Pedro Anacleto ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Márcio também ligado. A bola vem do toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians no campo de defesa. Tiro de meta para o Corinthians bater. Um pro Galo, um pro Corinthians, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte na ESPN, agora disponível no Disney Plus. Lembrando para você que o melhor lugar
lugar para você curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena, sabe onde é? Camarote Fialzone. Camarote Fialzone com muita música, muita alegria para você, muita comida, muita bebida. Camarote Fialzone na Neoquímica Arena para você curtir os jogos do Timão. Meu amigo, você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Camarote Fialzone, o camarote do Léo Riso, o rei dos camarotes do Brasil. Aqui tá parado o jogo, escanteio pro time do Galo bater. Hulk na bola. Se posiciona na direita, Hulk, levantou na boca do gol, toque de cabeça, pegou, largou, bateu o Hugo no travessão, a bola explodiu e não entrou. Ela volta para Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians, Yuri Alberto para ser jogando para o time corintiano, tenta o toque na bola, ouviu o toque na mão. Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Corinthians bater pelo campo de defesa. Foi uma cabeçada com a força de um chute depois do cruzamento do Hulk. Ela foi centralizada, é verdade, mas com tanta força que o Hugo Souza não conseguiu segurar. Ela explodiu no travessão, quase o segundo do Galo. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado no Futebol Bandeirantes. Cabeçada do Franco, hein, meu? Que pancada ele deu, a bola bateu no travessão, o Hugo tocou nela, ela tocou no travessão. Foi tão forte a cabeçada que o travessão ficou balançando. E a sorte dele é que ele tá pelo menos um passo da frente ali na linha do gol. Se ele tá na linha do gol, essa bola passa. A bola volta no toque de bola para ser jogando o recorde contigo no setor intermediário. O Gigante tinha tomado, que o Gigante gostava de cair para dentro do gol. Ela volta contigo no bico de campo. Recorde o time do Corinthians para ser jogando com Ramalho. Abriu para Alex Santana, tenta o toque de bola, toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians bater do campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você confere. Corinthians e Galo, Galo e Corinthians na MRV Arena em BH, 1-1, tá empatado o jogo pros óbvios. Ulisses, na Arena Condá, o Grêmio segue vencendo o Vasco por 1-0 aos 34 minutos do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes, domina Alex Santana, vem pra finta, caminhou, bateu pro gol, desvia do meio do caminho, em 2 tempos faz a defesa, Matheus Mendes. Goleiro bom esse do Galo, hein, Ronaldo? Muito bom no posicionamento, tudo bem que teve uma que ele deu uma manchete, mas ele tá sempre em pé, posicionado. Agora que contra o Wesley ele teve a tranquilidade de não dar o bote, cercou, porque ele poderia tomar o gol se ele vai de primeiro, até fazer o pênalti. Muito bom goleiro. A bola volta no toque de bola para Hulk, tenta dentro da grande área, vai para a finta, tocou para trás, afastou a zaga do Corinthians, o toque é pênalti. Ou não, deu escanteio para o time do Galo. Ele tá dando escanteio para o time do Galo, não deu pênalti, ele apontou para o escanteio. Eu não entendi o que ele tá marcando. Ele marcou escanteio, pênalti, eu não sei. Eu tô numa dúvida danada. O jogador do Galo tá caído. E aí, do Vale? Ele primeiro aponta para a marca da Cal e depois ele aponta ali para a bandeira de escanteio, né? Lance muito estranho. E os jogadores do Corinthians ficam ali em cima reclamando como se ele tivesse de fato marcado o pênalti. Tanto que os jogadores do Galo se cumprimentam por ali. Então a arbitragem de fato marcou o pênalti para o Atlético Mineiro ali no carrinho do André Ramalho, que atingiu o Paulinho. Ulisses Costa. E aí, tá parado o jogo. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí, Prétio, e aí, Ronaldo? Nós estamos revendo o lance. Agora, para uma câmera mais próxima, pênalti. André Ramalho pega o Paulinho, que malandramente também valoriza. Vamos ver o que tá dando o árbitro. Eu não entendi a marcação dele. Eu peço desculpa pra vocês. Eu não tô entendendo o que ele tá marcando. Ele deu o pênalti e apontou pra um jogador. Deu pênalti. Ele deu o pênalti e apontou pra um cara. Aí deu a impressão que ele apontou pro escanteio. Agora 2 pênaltis, hein? Que beleza, hein? Se posiciona pra cobrança. Bom, deixa eu ficar quieto. Se posiciona pra cobrança. Não, pra mim, não chega nem. Ele tira o pé e se joga. Não houve nenhum contato, eu acho. Ele vai caindo ali. O Hulk vem para a cobrança de pênalti para o time do Galo. 1-1, Corinthians e Galo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de pênalti. Hulk. Ele vem para bater para o Galo. 39 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Hulk para a cobrança de pênalti para o time do Galo. Você ligado na Bandeirantes. Vem para a cobrança Hulk. Placar do jogo. Ele vem para a segunda cobrança de pênalti no jogo. Partiu para a bola, bateu. Gol! De novo, partiu para
a bola, encheu o pé no canto esquerdo, o goleiro tentou chegar, não chegou, a bola morreu. Para fazer o segundo gol do Galo no jogo, o segundo gol de pênalti do Galo no jogo. Agora Galo 2, Corinthians 1, o detalhe é teu, do Vale. Se o primeiro foi um chute forte que passou por baixo do Hugo Souza, este segundo deslocando camisa 1 do Corinthians. Sem força, com jeito, mudando a característica da cobrança. Hulk marca o segundo dele no jogo, o segundo do Galo, que fica novamente à frente no placar, 2-1. 2-1 pro time do Galo, Pretzel, Ronaldo. O Hulk é o personagem pelas cobranças de pênaltis, que ele não jogou bem. Chutou uma bola perigosa contra o Hugo, mas assim não fez um grande jogo. Ele está aparecendo muito nos 2 pênaltis marcados. 2-1 para o Galo, num momento que o Corinthians não estava mal. O Coronado entrou e entrou bem. Uma pena que o Corinthians tenha falhado 2 vezes na defesa. Mas se for puxar também a história do Hulk no próprio Galo, aí ele fez mais gol de pênalti do que a bola rolando. É impressionante, ele deve ter uns 70 pênaltis aí só com a camisa do Galo. Então a verdade é que um juiz caseiro, um lance como esse dentro da área, ele nem olhou pro bandeira, não olhou pra ninguém, ele já deu pênalti. Assim como fez no primeiro também, que no primeiro a bola pega na mão. Mas até aqui, pra mim, caseiro, e os pênaltis, o segundo foi como é que fala? Ele esperou o contato, Paulinho. Ele espera e ele foi como centroavante, como artilheiro, esperou o contato e caiu. Pra mim não tocou nele, assim, desculpa, é o que eu vejo, né? Ele dá o carrinho, fica no pé, fica à frente. Sabe quando o cara dobra a perna e deixa o pé em cima da canela? Foi pênalti estilo Romário. Ele deixa não tocar, sei. dobra o joelho, vai pro chão e o juiz já caseirão dá pênalti. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é falta para o time do Corinthians, levantamento na grande área, sobrou de primeira, bateu para fora, o Ramalho vai embora para a linha de fundo, tiro de meta pro Galo. Tá parado o jogo, tiro de meta pro Galo bater. E foi depois da tentativa do Coronado, né? Na falta ele coloca essa bola na grande área, meia altura. Tem o desvio de cabeça na entrada do Charles. E aí no rebote da defesa, o André Ramalho tenta pegar de primeira. Ela sobe demais, leva perigo. O Corinthians quase tenta o empate. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai mexer quem? O Corinthians? Pedro Raul com a 20. Você tá de brincadeira. Em campo. Pedro Raul com a 20. E também o Mateuzinho. Nossa senhora. Agora vira. Agora vira palhaçada. Confirmando. Saiu quem? O Saiu Fagner? Saiu Ranieri 14 e saiu também Fagner 23. Então Mateuzinho? Isso, Mateuzinho no Fagner, Mateuzinho 2 no Fagner 23 e o Pedro Raul 20 no Ranieri 14. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Quem sabe o Pedro Raul não vai lá de cabeça e guarda, hein, Ronaldo? Para a alegria da fiel torcida. É uma coisa que pode acontecer, ele é grandão, né? Até o final do jogo, meu cabelo vai crescer. A bola volta do toque, ele para tentar descer o time do Corinthians, a bola foi solta. Olha o seu jogador. O cara não consegue dominar. Meu Deus do céu, cara. O cara caiu sozinho, Pedro. Rapaz do céu, tem... Nossa. E vem pro toque de bola, o time do Corinthians, cruzamento na grande área. Tentou o Yuri Alberto, lateral pro Timão, batendo pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Corinthians se complica no Campeonato Brasileiro de novo, hein, Pretzel? Tá dando tudo errado, porque o Grêmio tá ganhando, ficam jogos a menos. O Fluminense ganhou com um jogo a menos. Então é o seguinte, né? Não entra na zona de decola ainda, não entra mais por aproveitamento, ele abre o segundo turno, Corinthians. Eu falei na nossa abertura, tem que pontuar, não dá pra perder esse jogo, que a rodada tá dando tudo errado. Mas eu nunca vi o Corinthians perder tantos gols jogando fora de casa como perdeu hoje também. Né? Pode colocar na conta de alguns jogadores aí que hoje decepcionaram também. Muda. Mexeu, pois não. Saiu 6 Scarpa, entrou 27 Paulo Vitor no Galo. E saiu 10 Paulinho para a entrada do Saravia 26. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de retaguarda, vem para o toque de bola, o time do Corinthians está jogando com o Hugo. 44 minutos de bola rolando, você ligado na Bandeirantes, vem para o toque de bola, o time corintiano. Abertura na esquerda com o Hugo, ele tenta o toque, soltou para o setor de ponta para o Wesley. Balança em frente à marcação, leva para o meio em alta velocidade, Wesley. De Silva, escapou de mais um. Vem para o toque de bola, solta curtinho pelo setor de direito do campo de ataque. Abriu o Mateuzinho, recebeu, levou para a linha de fundo, faz o break na marcação para Coronado. Coronado prende para o time do Corinthians, tem Charles partindo, chega o zagueiro, tira, Coronado.
Coronado passa mal, aperta Coronado, ganhou, soltou o lance para Alex Santana. Ele tenta o toque de bola para o time do Corinthians, abriu para Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro prendeu o Alex, domina, toma o tranco nas costas, a bola volta novamente no toque de bola de Charles, dominou para o time do Corinthians, girou, bateu cruzado na boca do gol, põe para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Galo bater. Ele tentava fazer um arco com a bola, né? Aquela finalização que abre e depois toma a direção do gol, mas abriu demais, vai pela linha de fundo, valeu a tentativa, mas o Corinthians não consegue. Vamos a 51, mais 6 na segunda etapa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. País da malandragem, o Brasil, né? É bola no campo de defesa para ser jogando, recolhe contigo do campo de defesa, tenta descer o time do Galo, não consegue, bola volta para Coronado, lançamento à frente para Wesley, que está assistindo, tá lendo um gibi, a abertura vem pelo campo de retaguarda, afasta o goleirão, vem para tirar dali, Matheus Mendes tira, corta o perigo dali de qualquer maneira para sair para o jogo, é lateral para o time do Corinthians, Wesley domina para o time corintiano, já tenta descer com Coronado, faz o break para Wesley domina para o time do Corinthians, vem para quinta, atropelado, toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time corintiano bater, falta cobrada. Coronado domina, limpa o lance, tem que cruzar na área, partiu para a bola, cruzou, o zagueirão tocou para trás, escanteio para o Corinthians bater da esquerda. O Lianco acaba se precipitando, né? Coisa de zagueiro, não quis dar sopa para o azar, porque o Matheus Mendes estava nessa bola. Tem o desvio do camisa 2, escanteio, Timão que tenta o empate na Arena MRV. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, escanteio para o time corintiano bater para você ligado na Bandeirantes, Timão tenta o empate, 2-1 para o time do Galo, se posiciona, escanteio cobrado, levantamento no boca do gol, toque de cabeça, vem para trás, tenta Alex Santana o domínio, ele perde a bola, caiu, pediu o pênalti, o juiz mandou seguir, a bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente, recolhe o Yuri Alberto, vem para a direita, tenta o toque de bola novamente, Charles, ele tira, atingir o Yuri Alberto feio, houve falta no Yuri Alberto, ele está dando falta pro Galo agora, atingir o feio Yuri Alberto, perdido no lance o árbitro do jogo. É porque o Lianco chegou zagueirando por ali, né? Ele quis afastar a bola, mas ele afastou o Yuri Alberto, que fica caído, sentindo bastante. Na sequência, a arbitragem deu falta para o Galo, para a indignação do Alex Santana, ó, que vai lá cobrar o Lianco depois dessa jogada para cima do Yuri Alberto. Tá parado o jogo. Entendeu? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, torcedor do Brasil. É bola no campo de defesa para ser jogando, recolhe no campo de retaguarda, vem para finta, tenta o toque de bola para ser para o jogo. Domínio do campo de defesa novamente, o time do Galo, placar de 2-1. Pois não, Pusóvio. Ulisses, tem rede balançando na Arena Pantanal. Diório coloca mais um ponto para o Atlético Paranaense. Agora 2-0 contra o Cuiabá aos 45 minutos do segundo tempo. Tá parado o jogo, pois não. Alex Santana e também Lianco. Um amarelo para cada lado e anteriormente, já há alguns minutos, eu não registrei, mas saiu cartão amarelo para o Hugo antes do gol do Atlético. Mas agora, cartões para Lianco e também Alex Santana. É que aconteceu o seguinte, o jogo estava parado, o Lianco deu um chapéu no jogador do Corinthians com a bola parada. Entendeu? Dá chapéu com a bola em jogo, valendo o jogo. Aí tudo bem, foi isso que aconteceu. Certo? Ou eu tô errado também, ele pode fazer o que ele quiser. E um amarelo para cada um pelo bate-boca, né? Vamos ver de acréscimo, só 6. E aí tem que usar malandragem, cada um usa de um jeito. O juiz, olha lá, o juiz caseiro, o juiz tá dando cartão para todo mundo, olha lá. Romero. Agora deu cartão pro Romero, ele é caseiro. Então, por isso que o Galo gosta de juiz assim. Agora, quando é fora de casa, se coloca um outro juiz, eles choram também. Agora, 2 pênaltis, hein? Um até foi... bateu na mão, mas o outro pra mim foi Mandrake. Tá parado o jogo. Futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Pois não. Romero pendurado não enfrenta o Juventude semana que vem fazer falta. Em Itaquera. Mas não faz falta. Não vai fazer falta. Copo no gramado, hein? Tá parado o jogo. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente, você ligado no microfone de Bandeirantes. Juizão não quer mais jogo, hein? Que coisa, hein? Tá louco, hein? Tá parado
parado o jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando novamente. Vem para finta, prende o lance curto novamente. O time do Galo tenta descer, vem para tirar o time do Corinthians. Bola aqui no setor intermediário. Aperta na marcação. Yuri Alberto tenta descer pelo setor de direita em cima do Arana. Yuri Alberto escapa no primeiro, escapa no segundo, vai para finta. Lindo lance do Yuri Alberto. Então você pôde demais. Eu tô falando, é segundo atacante. Pois não. Ulisses, tem rede balançando na Arena Pantanal. Daverson desconta para o Cuiabá. Agora Atlético Paranaense 2, Cuiabá 1 aos 46 minutos do segundo tempo. É bola novamente para o time do Corinthians descer, mais um minuto de jogo. O Corinthians tenta o gol de empate, o timão. A abertura do comando de ataque, tenta descer o time do Galo. Vem para afastar dali, lateral para o Corinthians bater na esquerda. É lateral para o time do Corinthians bater na esquerda no seu campo de retaguarda. Se posiciona novamente no toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente no campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda. Vem para finta, prende o time do Corinthians pelo setor de direita. Domínio do campo de retaguarda. Vai para finta, tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor intermediário. Domínio do campo de retaguarda. Prendeu para a direita. O time do Corinthians tenta partir do comando de ataque. É para Mateuzinho. Mateuzinho vem para finta, tenta o toque. Abriu para Coronado. Coronado domina para o time do Corinthians. Vem para o cruzamento. Levantou na boca do gol. Subiu o zagueiro. Cortou Pedro Raul, tentou subir de cabeça, não ganha para a volta com o time corintiano. Já domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para o toque de bola, Hugo. Escapa da marcação no primeiro, dá o tapa na bola, vem para afastar a zaga do time do Galo. Volta com toque de bola. Domina o time do Corinthians, tenta sair jogando novamente pelo setor intermediário. Recolhe no comando de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação. Prendeu o lance, balançou, tentou o toque de bola curto pelo setor de esquerda. Hugo cruzou, levantou na boca do gol. Nas mãos do goleiro Matheus Mendes, que cai para pegar. E a arbitragem. Mais 2 minutos, vamos a 53. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. 2-1 pro Galo. A bola volta no corte. 2 pênaltis pro Galo. O Galo vence o jogo 2-1. Domínio do campo de retaguarda. Vai para a finta. Prende o lance curtinho novamente. O time do Galo já tenta descer pelo setor de direita. Cruzamento vem na entrada na grande área. Ramalho tentou chegar. Chegou no toque de bola curtinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians. Ele tenta ser jogando com o Coronado. Vai para a finta do primeiro, finta do segundo. Toma a falta por trás. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater. E cobra rapidinho, o Corinthians tem pressa em busca do empate. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E vai pintar amarelo para quem? Coronado. E amarelo também, ó, pro Lianco. Ele expulsou o Lianco. Expulso o Lianco, deu isso. Amarelo do chapéuzinho quando a bola tá parada. Tomou amarelo e o vermelho o Lianco. Exatamente, Lianco estava caído. Por isso eu acabei me confundindo, mas o Lianco toma o segundo cartão amarelo em pouco tempo. Tá expulso o camisa 2 do Galo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Nossa senhora! Acho que não foi para expulsão, né, Preto? Lance normal, né? Não, porque ele deu uma solada no tornozelo do Wesley. É só isso, mas não sei. A regra do futebol mudou um pouco aí. Mas era para expulsão direta, ele deu amarelo. Não era para expulsão ou não? E aí, Preto, o que você acha? Expulsão. Correto. Não, direto ou não? O segundo amarelo ele deu direto, porque o Lianco, além de bater no Wesley, foi para cima do jogador do Corinthians. Estreia dele, estreou mal. E tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Corinthians bater da esquerda, campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes. Tá parado o jogo, ele vai crescer mais quanto? Ele vai terminar o jogo. O jogo tá parado há mais de 2 minutos. Vamos ver o que ele vai acontecer, o que ele vai fazer, se ele vai terminar o jogo ou dar sequência. Pois não, Ronaldo. Essa entrada foi criminosa do Lianco e o amarelo saiu até aqui de bom tamanho e agora eles querem acabar com o jogo. E a verdade é que para mim, desde o começo, o juiz foi caseiro, olha lá. Ele quis conversar muito e o juiz, ele não tem que conversar, ele tem que apitar. E para mim, algumas atitudes, até próprio em cima do capitão do Corinthians, o Romero, que acabou tomando um amarelo que está fora do próximo jogo, ele tentou se impor ali no momento que é desnecessário até. E agora lá, vai para 53. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes. Tá parado o jogo. Agora o Hulk tá apitando o jogo. Pega o apito dele, Hulk. Sai apitando aí. Ele pega a bola, mas a sequência da jogada é na canela do jogador do Corinthians. E o Coronado partiu para cima dele. Esse que foi o negócio. Entendeu? Ele deu amarelo e depois deu vermelho. Deu amarelo para o Coronado e vermelho direto para o Lianco. Pode ser também, Preto. Isso, deu amarelo para o Coronado. Tá parado
parado o jogo, falta para o time do Corinthians bater, vem Coronado na cobrança de falta, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, o zagueiro cortou, tirou, a bola volta no comando de ataque, tenta descer o time do Corinthians com Félix Torres, ele ganha a jogada para o time corintiano pelo setor de direita, prende o lance, recolhe no campo de defesa, tentou rasgar, quando ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo, 2 pro Galo, 1 pro Corinthians, da Bandeirantes, vem o apito final, alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses, ei, Corinthians não deu, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas essa era meio que esperada, né? Duro ganhar do Galo lá na Arena MRV, não é fácil não, mas o Corinthians quase conseguiu um pontinho, hein? Bateu na trave, literalmente, não é? Vamos lá então, atenção, Paulo do Vale, tem confusão aí no final, PDV? O pessoal que quando acaba o jogo na Arena MRV, eles apagam a luz, né? Fica um show de luzes ali, ó. Um pisca-pisca danado, um acende e apaga. Mas é um jogo que terminou quente, né, Capriotti? Por conta da expulsão aí do Lianco, ó. O Hulk, inclusive, tá ali meio que fazendo um sinal de não, meio pedindo pro pessoal parar, tentando acalmar os ânimos, principalmente com relação ao torcedor. Ao torcedor que fica próximo ali ao gramado, Capri, que acaba se exaltando ali um pouquinho, e o próprio Hulk pede calma à torcida do Atlético Mineiro, acredito eu, com relação aos jogadores do Corinthians, ó, muitos copos arremessados ali no gramado da Arena MRV, mesmo com o Galo vencendo, a torcida acaba de alguma forma protestando, enfim, provocando os jogadores do Corinthians, e o Hulk pede calma ali aos torcedores ao término do jogo, viu, Capri? Tá bom, eu vou falar uma coisa aqui. A Arena MRV vai ter que ser interditada, punida, para o torcedor do Galo aprender. Não é a primeira vez que tem acontecido isso. E não dá, não é? Hoje o futebol não compactua mais com esse tipo de coisa. Objeto sendo arremessado no campo de jogo. A arena é nova, o torcedor do Galo está se acostumando com o lugar, mas não pode fazer isso, não é? Então o tribunal tem que dar uma punição, tirar alguns mandos de campo do Galo para começar a instruir aí e educar a torcida do Atlético Mineiro. Não pode fazer isso, não pode. Durante o jogo já teve copo arremessado, agora no final do jogo vários copos. Então só vão aprender com a punição, porque aparentemente a educação que estão dando lá, ou a orientação que estão dando, não está sendo cumprida pela torcida do Galo. Então, muito bem, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, nessa vitória do Galo sobre o Corinthians por 2-1. Deu Galo na Arena MRV. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes? Pra mim foi o juiz. Estragou o espetáculo no final, ainda quis aparecer mais que todo mundo. Para mim o juizão aí foi a grande estrela, porque muito caseiro. E tá na hora também da direção ficar de olho em alguns juízes também, porque todo mundo reclama, no outro jogo é beneficiado. E agora com 2 pênaltis, pelo menos um para mim foi duvidoso, aí que ele dobra o joelho e cai o Paulinho. Mas para mim hoje aí quem tomou conta do jogo aí para o Galo foi o juiz. E para você, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes de Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. O Hulk fez os 2 gols de pênaltis, mas para mim quem foi o melhor em campo como jogador foi o Otávio, número 5 do Galo. Muito bem, aí o Otávio e o árbitro, né? Os destaques de Estrela Bet Bandeirantes e Atlético Mineiro 2, Corinthians 1, e o apito final está chegando na sequência para a gente falar mais da derrota do Timão, analisar essa derrota corintiana e claro, né? Vamos ouvir aí Ramon Dias e os personagens possíveis depois da derrota corintiana. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Perna esquerda, a bola bateu em cima da barreira. Houve o toque na mão. Penalidade máxima pro Galo bater.
se posiciona para a cobrança. Hulk na bola, para bater pênalti para o time do Galo. Hugo no meio do gol. Hulk partiu para a bola, correu, bateu. Gol! Ele parte para a bola, enche o pé, a bola entra no canto esquerdo, o goleiro Hugo acerta o canto, mas não consegue evitar o gol. Agora Galo 1, Corinthians 0, Hulk. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Hulk que você proporciona à torcida do Galo. A bola passa embaixo do goleiro corintiano e vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta à frente, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça Yuri Alberto. Gol! Ele sobe de cabeça depois de 10 chances durante o campeonato todo. Ele sobe de cabeça, cabeceou no canto direito do goleiro que mergulhou. Deu tapa na bola, a zaga do Galo ficou parado. O Fux olhando, o Corinthians empata o jogo. Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona para a fiel torcida corintiana. A bola volta do toque de bola para Hulk, tenta dentro da grande área, vai para a finta, tocou para trás, afastou a zaga do Corinthians, o toque é pênalti. Vem para a cobrança Hulk, placar do jogo, ele vem para a segunda cobrança de pênalti no jogo, partiu para a bola, bateu, gol! De Hulk pro Galo! Para pôr o Galo na frente do jogo de novo, partiu para a bola, encheu o pé no canto esquerdo, o goleiro tentou chegar, não chegou, a bola morreu, para fazer o segundo gol do Galo no jogo, o segundo gol de pênalti do Galo no jogo. Agora Galo 2, Corinthians 1, o detalhe é teu. Tá aí o Ulisses Costa e os 3 gols que fizeram o placar da Arena MRV nessa vitória do Atlético Mineiro sobre o Corinthians por 2-1. E agora no apito final, vamos com o Alexandre Pretzel e com o Ronaldo Giovanelli entender como é que foi essa derrota corintiana, a vitória do Galo, e daqui a pouquinho o Ramon Dias vai falar e o Paulo do Vale vai registrar. 9h09. Vamos lá, Pretzel, Ronaldo Giovanelli, como é que foi o jogo? Como é que foi essa derrota corintiana? Vai, Pretzel. Olha, vai, Ronaldão. Estamos juntos aqui, meu. Estamos juntos aqui, Capri. Eu acho que a vitória do Galo, ela vem nos 2 pênaltis, para mim foram os 2, respeito à opinião do Ulisses e do Ronaldo, mas o Corinthians não jogou mal. Acho até que o Ramon Dias não mexeu tão mal hoje. No jogo da quinta-feira, talvez até por desconhecimento do elenco, por não ter tido muito tempo para conversar com os jogadores, ele mexeu mal. Hoje ele ajustou bem o time. E na realidade, quando estava 1-1, o Rian perdeu um gol sozinho, chutou mal em cima do Matheus Mendes, e depois o próprio Garro perdeu num chute do Yuri, que a bola deu rebote, que o goleiro acabou dando um tapa para frente, né? E o Alex Santana chutou por cima. Até aí o Corinthians voltou melhor pro segundo tempo, a gente chamava atenção. Primeiro tempo para mim foi bem parelho, o Corinthians empatou o jogo depois de ter levado o primeiro gol aos 31, empatou aos 38. Mostrou poder de reação, explorou bem os espaços deixados pelo Bruno Fux, que foi substituído até no intervalo pelo Lianco, porque ele foi o pior jogador da primeira etapa com o cartão amarelo. Então, o Corinthians viu bem o jogo através do seu treinador. Explora bem o lado direito, que não marca bem. E por ali o Corinthians teve o lance do Romero, que o Romero chegou atrasado. Que o goleiro dá um tapinha na bola e tira o gol do Romero. E depois de levar o gol de pênalti na cobrança de falta do Hulk, que o Garro botou o braço na bola, aí o Corinthians mostrou reação e empatou com o Yuri Alberto de cabeça. Então, o primeiro tempo, para mim, foi parelho. E no segundo, o que o Galo fez de produtivo, de chance clara de gol mesmo? Foi um chute do Hulk, uma bola em efeito, que o Hugo acabou tocando nela, fez uma defesa interessante, e o lance do pênalti. E o Corinthians teve pelo menos 2 vezes para virar o placar. Então, assim, faltou eficiência como tem faltado. O Coronado entrou bem,
deu um passe maravilhoso pro Wesley, que ficou no mano a mano com o goleiro, mas perdeu o ângulo. Então, assim, olhando pelo que o Corinthians vem jogando no campeonato, o Corinthians não jogou mal. Pela própria produção que o próprio Corinthians traz, não jogou mal. Mas aí tomou o castigo no final, o gol de pênalti, o André Ramalho correu o risco aos 39 minutos e meio, deu o carrinho dentro da área e o Paulinho malandramente deixa o pé para ser tocado e acaba caindo a marcação do pênalti. Depois que o Hulk faz o gol de pênalti, aí o Atlético se fechou, o Milito usou as substituições para trazer o time para trás e deixou o Corinthians alçar a bola na área. Pedro Raul não mostrou efeito, acabou caindo sozinho no seu primeiro lance, e o Charles, que chegou agora e fez apenas o seu segundo jogo, foi outro jogador também que não acrescentou muito, Ronaldo. É verdade, e o Corinthians jogando no segundo tempo fora de casa, fazendo algo diferente, usando a velocidade, né? Mas alguns jogadores não correspondem. O treinador, ele fez a leitura perfeita. O Ramon Dias, dessa vez, ele se redimiu do que ele fez contra o próprio Grêmio jogando em casa, né? Mas na verdade é que o time ainda precisa de um outro centroavante, o time precisa de um lateral esquerdo, o time precisa de peças que ele possa mudar e corresponder, porque aqui ele fez a mudança vendo da dificuldade que estava enfrentando. Então a leitura dele para o jogo foi perfeita. No momento que teve também um lado de que o Corinthians pressionou, ele conseguiu achar todas as formas para atacar. Teve chance de fazer o terceiro, o segundo, só que os jogadores refugaram, a verdade é essa. Os caras chegaram na cara do goleiro, perderam o gol. O próprio Yuri também, que fez um golaço de cabeça, perdeu também gol. Quer dizer, o Corinthians perdeu muitas chances hoje de aumentar o placar, de fazer um placar diferente. Mas eu achei um apito muito caseiro também. Não vou colocar toda a culpa em cima do juiz, mas um cara que segura o jogo, que apita o jogo pro time da casa. Então são coisas que o Corinthians tem que saber também lidar com isso. Apesar de ter muita falta de jogadores com excelência, com peso para jogar no Corinthians e saber do momento certo de fazer o gol, de mudar a partida, o Corinthians precisa também analisar como está a arbitragem, evitar os choques, tocar essa bola, sair da zona de conforto, porque o juiz, o que ele mais quer é isso. Hoje ele estava louco para dar um pênalti, ele deu 2. Ele foi agraciado, o juiz, hoje, com 2 pênaltis também, porque facilitou para ele apitar o jogo. E no final começou a pancadaria, aí ele teve que dar cartão vermelho para um e para outro. Mas assim, Capri, a mudança que o Corinthians já teve já apresenta uma coisa que vai poder respirar, só que precisa transformar tudo isso em gols. Só que para transformar tudo que foi feito nisso em gols hoje, ele tem que ele tem que confiar mais no Giovani também, o treinador, porque o Pedro Raul não dá. E ele vem pro segundo tempo, ele tira o Fagner, que cansou, e volta com o Mateuzinho. Aí que não ia sair gol mesmo. Não tem jeito, Capri. Não tem jeito, é difícil mesmo. E 2 pênaltis, eu também, para mim, os 2 pênaltis aconteceram, foram 2 pênaltis que aconteceram mesmo. O segundo até mais desnecessário, né? O primeiro foi um lance ali, uma infelicidade. O segundo não ia acontecer nada, não é? O Paulinho não ia fazer nada com aquela bola ali na linha de fundo e aí é isso. Mas acho que tem uma coisa que é importante. O Corinthians hoje é um time mais organizado nas mãos do Ramon Dias. A gente percebe um time mais organizado. O Corinthians, de um mês atrás, tomaria uma goleada do Atlético Mineiro. Hoje, jogou de igual para igual. Mas, Capri, se sai um lance em cima do Yuri Alberto dentro da área, como foi esse pênalti do Paulinho, a internet estava explodindo. Você pode ter certeza que a internet... Mas seria a internet estava explodindo. Não. Mas seria pênalti Não também. seria. É por isso que eu coloco o mesmo peso, Capri. Você acha que se fosse pro Corinthians ele não marcaria o pênalti? Não, se ele marcasse, nossa, a imprensa está em alvoroço. Então é isso que a gente vê, né? Porque o Romário tinha essa mania na época de o cara encostava, já dobrava o joelho e ia pro chão. Agora, se é em cima do Yuri Alberto, nossa senhora, a gente já está debatendo aqui e a internet explodindo. É bom. De qualquer maneira, viu, Ronaldo? De qualquer maneira, o Corinthians... O segundo ali, acho que os jogadores nem reclamaram muito ali, nem foram muito contundentes ali na reclamação. Mas o fato é que o Corinthians precisa de 9 vitórias. Agora restam 18 jogos, 9 vitórias. Essa é a conta que o Corinthians precisa. 9 vitórias são 27 pontos. Com os 19 que o Corinthians tem, são 46. 9 vitórias, para dar uma arredondada aí.
E cada rodada que passa vai ficando mais difícil, não é, Ronaldo? Você fazer essa conta. Você tem 50% agora de aproveitamento, coisa que o Corinthians não tem até agora, né? E precisa contratar, precisa colocar esse cara na mão do treinador, que o treinador, diferente do Antônio Oliveira, que a gente viu também, que fez um trabalho razoável, ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe o time que ele tem pela frente, só que as peças não ajudam. Então quem tem que ajudar é a diretoria. Tirando do radar do treinador esses jogadores e colocando peças novas aí. Por mais que custe, né, o que está custando, tem em campo Yuri Alberto e esse Pedro Raul, porque hoje os dois estiveram em campo. É para judiar o torcedor do Eles estão falando no Gonzalo Plata, equatoriano. Esse jogador é muito bom. Ele só não foi para a Copa América por indisciplina, junto com o Arboleda. Mas ele é um atacante muito bom, esse cara. Se o Corinthians contratar, para mim, é uma contratação excelente para ataque, o Plata. E outra, tem que ver se quer jogador bonzinho. Bonzinho tá aí, o Yuri e o Pedro Raul. São bonzinhos. E os outros que são mal estão fazendo gol, né? Então tem que ver o que vão querer aí, porque o Corinthians hoje poderia ter feito 2 ou 3 aí na frente do Galo. Porque da forma que saíram na cara do Mendes, outra boa revelação também do Galo que a gente tem que falar aqui, porque o menino, bom goleiro, frio, gelado, tomou um gol que essa bola pega na mão dele e vai para dentro do gol, deve ter ficado bravo também no intervalo. Mas fez uma grande partida também o goleiro do Galo. É isso aí, muito bom. Ronaldo, obrigado. Grande abraço, essa semana tem mais, nós vamos para o intervalo rapidíssimo. Valeu, Ronaldão. Abraço. Muito obrigado, boa semana. Um abraço para o Ronaldo Giovanelli. O Pretzel continua conosco, que já vai ter o gabarito. Daqui a pouquinho tem o Ramon Dias. Eu vou para o intervalo rápido. Em instantes voltamos aqui com o apito final. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para sintonizar a Rádio Bandeirantes é no FM
em 86.3, que é a nova frequência estendida, ou em 90.9. No seu telefone, você pode baixar o aplicativo Band Play e ficar bem informado, além de acompanhar os jogos do seu time. E tem mais, na internet, no YouTube, Bandeirantes Oficial, e no site radiobandeirantes.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. O bicampeão Gabriel Casagrande venceu neste domingo a corrida longa da Stock Car em Goiânia. É a 11ª vitória do piloto da equipe Matheus Vogel. Depois de largar na frente, Casagrande chegou a perder a liderança para Felipe Massa, mas recuperou o primeiro lugar depois do pit stop e abriu vantagem. O tricampeão Daniel Serra completou o pódio em terceiro lugar. No campeonato, Júlio Campos recuperou a liderança, apenas 5 pontos à frente de Ricardo Zonta. Massa é o terceiro a 15 pontos de Campos. A próxima rodada dupla da Stock Car será disputada daqui a 3 semanas, num circuito montado nas ruas do entorno do Estádio do Mineirão. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 9h22, 9h22. PDV, me dá um panorama aí pra gente ouvir o Ramon Dias. Qual é a situação aí em PDV? Estamos por aqui, Capri, esperando a chegada da dupla, né? Pai e filho que sempre conversam aí depois do jogo, essa coletiva aí, depois de uma derrota, né? A primeira coletiva pós-derrota do Ramon Dias, desde que ele chegou ao timão. Daqui a pouco já deve estar falando por aqui, viu, Capri? É Ramon Dias e Emiliano Dias, pai e filho, que vão falar daqui a pouquinho. Atenção, Bruno Puzov, eu quero os jogos encerrados do Campeonato Brasileiro e a classificação atualizada, do 1º ao 20º. Vamos lá, Puzóvio, os números do Campeonato Brasileiro. Vai, Puzóvio. Vamos lá, Capri. No jogo das 11 horas da manhã, neste domingo, no Nabi Abichedi, o Fluminense venceu o Bragantino fora de casa por 1-0. Nessa tarde, no Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e se tornou líder do Campeonato Brasileiro. Além de outros 2 jogos às 7 horas da noite, na Arena Condá, o Grêmio venceu o Vasco por 1-0 e na Arena Pantanal, o Atlético Paranaense ganhou do Cuiabá por 2-1. Passando pela tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o novo líder com 40 pontos e 15 gols de saldo. Logo atrás, o Botafogo é o segundo com os mesmos 40 pontos, mas 12 de saldo. O Palmeiras é o terceiro com 36 e o Fortaleza é o quarto com os mesmos 36 pontos. Fora do G4, o Cruzeiro é o quinto colocado com 35 pontos, com 32. O sexto, São Paulo, e o sétimo, Bahia. Abaixo, o oitavo colocado, Atlético Paranaense, soma 28 pontos. O nono, Atlético Mineiro, também com 28 pontos. E o 10º, Bragantino, somando 25 pontos. Na segunda parte da tabela, o Vasco é o 11º com 23 pontos. Com 21, o 12º, Criciúma, e o 13º, Juventude. O Internacional, 14º com 20 pontos e 5 jogos a menos. E o 15º, Corinthians, soma 19 pontos. Fora do Z4, o 16º, Grêmio, tem 18 pontos e 2 confrontos a menos. No Z4, o 17º, Vitória, soma os mesmos 18 pontos. O 18º, Cuiabá, tem 17 pontos e 2 jogos a menos. O 19º, Fluminense, tem os mesmos 17 pontos. E o Lanterna, Atlético Goianiense, tem apenas 12 pontos somados, Capri. Muito bem, aí os números atualizados, a classificação do Campeonato Brasileiro com o Bruno Puzóvio. E é o seguinte, Pretzel, como você enxerga aí o Corinthians com esse nível de futebol, os próximos jogos, um turno aí pela frente, não é? E a possibilidade de fazer 45 pontos e não ser rebaixado. Como é que você está vendo aí os próximos meses corintianos? Difíceis, bem difíceis. Daqui a pouco o Corinthians pode até avançar numa das Copas, vai pegar o Bragantino nas oitavas da Sul-Americana e vai pegar nas oitavas da Copa do Brasil o Grêmio. E a gente viu que o jogo contra o Grêmio pelo Brasileiro já foi uma guerra e a tendência é que os jogos da Copa do Brasil, começando na quarta-feira agora, sejam muito disputados, muito intensos. Faltam reforços ao Corinthians. Esses jogadores que chegaram, o André Ramalho, bom. Alex Santana, razoável. É que como o Corinthians está com um elenco tão fraco que o Alex chega, jogador nota 5,5, ele já vira um reforço muito bom.
Só deu uma equilibrada ali no setor de meio campo, jogador físico, ok. Né? O Charles é uma grande incógnita, sempre foi um jogador nota 5. Né? Então são esses jogadores. E o goleiro é bom, eu gosto do goleiro. Então são 4 jogadores que chegaram agora, mas que não deram uma encorpada muito grande, né, no elenco. Né? Tem que trazer mais gente, principalmente do meio para frente, mas mais lá no ataque. Mais um fazedor de gols para trabalhar com o Yuri Alberto. Se vier o Gonzalo Plata, eu já falei, é um bom atacante, aí sim acrescenta. Tem que chegar mais gente. E um volante que jogue mais que o Ranieri, né? Como o Ranieri despencou seu futebol, desde que ele fez o símbolo do Corinthians na panturrilha, né? Cada jogo dele ele vibrava e tal, não sei o quê, mas um jogador bem comum também. Então o meio de campo do Corinthians é um meio que tem Garro e Coronado. 2 jogadores de talento e que são armadores que entram na área, mas é um meio de campo muito discreto, que não cria muitas oportunidades, que depende muito de 2 jogadores. Então o Corinthians tem que reforçar o elenco, tem que contratar, ainda dá tempo. Agora, vai ser um sofrimento até o final. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. É um sofrimento até o final para ver se o Corinthians permanece na primeira divisão. Vai ser duro, não vai ser fácil não. Ô Pretzel, eu quero ficar com o tempo livre aqui pra gente ouvir o Ramon Dias. Então, vamos para mais um intervalo, último intervalo curtinho aqui. A gente fica com o tempo depois restante aqui livre para poder ouvir o técnico do Corinthians e para o seu gabarito também, para as notas de Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. 3 minutinhos e a gente já volta aqui com o apito final. É rapidinho, hein? Não saiam daí, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vêm aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
9 horas 31 minutos. Quero convidar você que está conosco na live do YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que venham agora pelas ondas do rádio com a gente, não é? Que migrem aí para as ondas do rádio em São Paulo, no FM 90,9, na faixa estendida 86,3, no aplicativo Band Play, no site radiobandeirantes.com.br, nos nossos canais digitais, porque a nossa live do YouTube vai se encerrar agora, a gente vai fechar a nossa live e você vai seguir conosco pelas ondas do rádio. Muito obrigado ao nosso time técnico com mais uma live aí que está bombando, como sempre, no YouTube. Chegou aí ou nada ainda do Ramon Dias, hein, PDV? Por enquanto nada, Capri. Nada ainda. Então assim que tivermos o Ramon Dias, a gente vai trazer aqui a palavra do treinador corintiano. Vamos abrir o gabarito aqui, Pretzel? A gente vai ganhando tempo aqui, vai com as notas já, é assim que chegar, porque se o treinador demorar, a gente já tá com o gabarito garantido também, pode ser? Claro, estamos prontos, sempre prontos. Então vamos lá, gabarito no ar. Gabarito do jogo. E pode subir o hino do Galo. Porque vem aí a nota do goleiro Matheus Mendes. Eu não acho ele tão seguro assim, viu? Até participei de uma entrevista